começou a virar democracia e depois que a empresa vira uma democracia, ferrou. Então, se de fato algo foi deixado de ser feito e ninguém sentiu falta por uma semana, um mês, para quem que ele estava fazendo? É mania de controle. Às vezes a pessoa quer 1000 planilhas para poder analisar alguma coisa e aquilo de fato não faz sentido. E vai ter dois tipos de pessoa. Vai a pessoa que vai contra a correnteza, a gente já sabe o resultado disso, e a pessoa que vai usar a IA para potencializar seus resultados. Tem gente que acha que talvez esse discurso seja grandioso ou radical demais, mas é porque de fato é. Quem ficar batendo a cabeça na parede, pensando que isso daí é mais uma modinha que vai passar, depois vai de fato quebrar a cara, vai se encontrar atrasado. Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para trocar essa ideia com a gente. E, vamos começar já apresentando esse estúdio. Olha que coisa linda essa estrutura. É uma estrutura aqui em São Paulo. Antigamente a gente estava gravando todos os podcasts lá em Santo André, no estúdio de um amigo meu, do Rodrigão, brother, máximo meu. E para ele não estava fazendo mais sentido a estrutura do podcast, porque ele está voando, está fazendo trampo em Nova York e tudo mais, e está tendo uma demanda muito grande por equipamentos, então para ele também não fazia sentido, e para mim também já estava ficando difícil fazer o deslocamento dos convidados lá para o ABC, que por mais que, quem conhece São Paulo, o ABC é super pertinho, ficava difícil, porque dependendo do horário que se grava, é um trânsito absurdo para chegar lá. Então agora a gente está inaugurando o estúdio aqui em São Paulo, e o convidado de hoje é um convidado que já veio no podcast, já veio trocar ideia sobre empreendedorismo, é um cara que eu conheço muito bem, é um cara que, além de meu sócio, é meu irmão caçula, e está aqui para a gente trocar essa ideia sobre um tema que é muito legal e é bem importante que a gente troque essa ideia num momento como agora, porque muita gente está sendo bombardeado por informações referentes a isso, mas muitas vezes não sabe necessariamente como pegar tudo isso e trazer para a prática aplicada ao negócio. E é uma das coisas que a gente tem discutido e conversado muito lá na empresa sobre como que a gente consegue trazer toda essa interação de informações do mundo todo despejados na internet para a realidade. A gente está falando de inteligência artificial. Então, esse é um dos temas que a gente vai trocar ideia, a gente vai devagar aqui, vamos conversar, falar sobre o futuro e tudo mais, claro, dentro da nossa opinião, falar o que a gente está fazendo na empresa, e esse é um dos podcasts que vai iniciar o tema IA, porque a gente já está organizando uma mesa aqui com 4 especialistas, na verdade eu e mais 3 especialistas de IA, que a gente vai estar aqui trocando ideias sobre inteligência artificial. Vai ser uma mesa redonda que a gente vai conseguir trocar ideia do futuro realmente da inteligência artificial com a galera que está meio que pegando esse assunto no colo e puxando o mercado brasileiro referente a esse tema para o mundo do empreendedorismo. Então, estou aqui com Gabriel Cassola, Gabriel Bernardi Cassola, meu irmãozinho. Valeu, Felipe, obrigado pelo convite. E aí, tudo certo? Tudo certo. O Gabriel tá nervoso porque chegou aqui, foi pego de surpresa. Falei, Gabriel, bora lá gravar comigo que vai ser uma baita experiência legal. É um rapaz que está com inteligência artificial no colo, é uma coisa que ele está estudando quase todo dia. Mas antes de a gente entrar no tema inteligência artificial, eu queria trazer um pouco das dificuldades, né, que a gente está tendo na empresa e como que a gente está transformando essa dificuldade em oportunidade através da inteligência artificial. Bem como, também, eu quero trazer aqui uma das coisas que, antes de tudo a gente vai contextualizar, mas uma das coisas que a gente tem discutido nas nossas reuniões de planejamento sobre o futuro dos negócios e como a gente espera que os negócios se moldem nessa nova realidade. Então, antes de a gente entrar de fato no tema em IA, eu quero meio que trazer para a mesa uma espécie de uma reunião de sócios que a gente faz lá dentro dos negócios, falando sobre quais são as dificuldades que a gente tem para o futuro. Então, Gabriel, para resumir, né, a parte da história do Gabriel, quem quiser conhecer como que ele chegou até aqui, como foi a trajetória dele e tudo mais, aqui no link na descrição do vídeo tem um vídeo do primeiro episódio que ele participou, que inclusive é um dos vídeos mais bem avaliados, que a gente deu uma aula de processo, né? O Gabriel é mestre aí de processo, é um dos caras que foi o guardião da empresa por muito tempo nos processos. Então, a primeira participação dele, a gente fez praticamente uma aula de processo com tema prático mesmo, sobre como você implementar processo. Então, caso você tenha dificuldade com o processo, inclusive o primeiro episódio com o Gabriel é prático total em como você colocar isso na tua empresa. Mas, Gabriel, primeiro de tudo, se apresenta aí para quem não te conhece de forma breve.
quem é você, o que você faz, qual é a empresa que você atua, dá um overview aí geral para a galera. Beleza, vamos lá. Como o Felipe falou, eu tô um pouco nervoso, né? Porque quando ele me convidou para vir aqui falar de IA, eu até comentei com o Felipe, falei, é um assunto que eu ainda estou estudando, eu sou entusiasta, adoro o assunto, estou estudando todo dia, estou fazendo curso após curso, fazendo um monte de vídeo, mas é um assunto que eu estou dominando. E como eu sou uma pessoa que gosto bastante de Bicho é metódico. Gosto bastante de ter essa segurança, mas ele falou que é pra gente trocar ideia, pra gente falar do que a gente já fez até agora, quais são os próximos passos, então eu falei, então da hora, vamos fazer isso. Bom, meu nome é Gabriel, sou o irmão do Felipe, sou sócio dele também, trabalho na mesma empresa que ele, pode falar, tranquilo, da Multipainel, dentro do grupo Success. Atualmente sou CEO lá, então gerencio toda a parte operacional, a parte comercial, estratégica, e ultimamente eu estou fazendo todo esse trabalho também de estudar IA, para a gente entender como funciona esse universo, que ainda é relativamente recente, né, que estourou realmente essa bolha, para conseguir implementar isso na empresa. Já estamos fazendo, né, bastante coisa que a gente vai discutir aí no decorrer do podcast. E fiquei bastante feliz com os feedbacks do primeiro que a gente fez. Gostei de ver que tudo aquilo que a gente conversou de processo realmente ajudou o pessoal. Eu vejo que tem bastante empreendedor que sofre bastante na mão, né, de processos, de implementar, de ter essa previsibilidade do que tem que ser feito. E gostei de trazer isso, então vamos ver se a gente consegue também ajudar o pessoal hoje. É um podcast, o primeiro episódio que a gente teve, é um podcast que é diferente um pouco dos demais. Eu acho que até pelo jeito que a gente levou ele, é uma espécie de um curso, né? Uhum. De novo, quem tiver com dificuldade sobre processo na sua empresa, aqui embaixo tem o episódio do primeiro que a gente participou, que a gente fez junto, e a gente deu uma espécie realmente de curso. Então, normalmente o podcast é uma coisa mais entrevista. Sim. E nesse primeiro, claro, teve a parte da entrevista, mas também essa parte de aula, né? Uma aula específica. Então, é um podcast que até hoje dá visualização. Legal. Então, muito episódio, né? Quando você lança no YouTube, dá aquele boom de view logo que vai pro ar, mas depois ele meio que cai no esquecimento, porque é um produto, né? É um conteúdo meio que pontual. Já o nosso, pelo fato do conteúdo que a gente postou, e também eu acho que o tipo do corte responde muito à busca orgânica, como implementar processo, como melhorar os processos da minha empresa. Assuntos mais constantes. Então são assuntos mais constantes que eu acho que entrou no mecanismo de busca e isso tem trazido view até hoje. Então é de fato um conteúdo bacana. Mas Gabriel, vamos lá. Antes de trazer todo esse tema, o Gabriel, ele começou lá na empresa praticamente com... Na idade? A idade? Com 15 anos. Com 15 anos. O Gabriel hoje tem 25 anos, faz 10 anos que ele está lá na empresa. A gente tem 10 anos de diferença, eu tenho 35 e ele tem 25. Então, com 15 anos, ele foi lá para a empresa, coloquei para trabalhar mesmo, trabalho de menor, mas basicamente foi para moldar mesmo o caráter dele através de vários ensinamentos. E o Gabriel, sendo meu irmão, passou por todos os setores. Começou na fábrica e subiu, foi para vendas e tudo mais, e meio que navegou em todos os setores. Chegou uma determinada hora que ele já tinha passado por todos os setores, já conhecia tudo, passou para líder operacional, supervisor, encarregado, aí foi subindo, até que em algum momento já tinha outros negócios pipocando lá no nosso grupo. Eu sou CEO em outra empresa, dentro do grupo também. Falei, Gabriel, acho que você já está em condições de assumir, até porque o meu foco estava dividido, eu não estava conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, porque querendo ou não, quando você tem vários negócios, você precisa focar em todos eles ao mesmo tempo. O Gabriel assumiu a diretoria da Multi, e cara, foi surpreendente assim a previsibilidade que ele trouxe. Já era um setor, né, uma empresa com processos muito bem definidos, uma cultura muito forte, e hoje é um dos grandes exemplos que eu vejo. Acho difícil uma empresa, nos moldes da que a gente tem e do tamanho que a gente tem, ter uma cultura tão forte e tudo mais, ainda mais no ramo que a gente atua. É um negócio maluco o que a gente conseguiu construir ali. Só que ainda assim a parte estratégica, por mais que estava na minha mão, era uma coisa que eu não estava tão focado por estar com os braços divididos. O Gabriel assumiu, ele conseguiu trazer previsibilidade de resultado. Então a gente tinha meses que a gente faturava muito, meses que a gente faturava pouco, e o Gabriel com essa ação conseguiu, junto com o pessoal de vendas, né, melhorar a nossa previsibilidade. Mudou todo o sistema de metas, que é uma coisa que eu queria até que a gente comentasse, como que a gente faz isso. Legal. Melhorou a nossa eficiência operacional, melhorou a redução a parte de compras, né, reduzindo custos. Então o Gabriel não só aumentou o faturamento mantendo estável esse faturamento da empresa, quanto reduziu a linha do custo. Então isso fez com que o nosso EBITDA ficasse não só previsível,
mas também muito maior do que antes era. Então isso mostra também como uma gestão próxima do negócio faz com que as coisas funcionem. Fizemos uma gestão bastante cuidadosa, principalmente na parte de economia de custo, para injetar direto no lucro, né? No lucro. Então toda a parte do renegociação com o fornecedor, troca de matéria-prima que a gente usava, fizemos uma ação bem forte nisso. E é legal porque, assim, por mais que nós somos irmãos, eu e o Gabriel somos extremamente diferentes. A gente tem valores muito parecidos, mas jeitos completamente diferentes. Sou um cara extremamente comercial, vou lá, para eu trocar uma ideia com você sobre um assunto que eu não domino tanto, é tranquilo. O Gabriel, já para conversar sobre um assunto que ele não domina tanto, ele fica extremamente apreensivo porque ele é muito metódico. Então, para ele falar que entende bem sobre um assunto, ele tem que entender a nível especialista, que é uma coisa que eu falo para ele. Gabriel, não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca. Às vezes você é um faixa marrom, um faixa roxa, um faixa azul e já consegue ensinar um faixa branca. Então esse é um dos motivos de ele estar nervoso para falar de IA, mas conhecendo o nível empreendedor aí fora e o nível que os empreendedores estão de IA para os seus negócios, eu posso dizer que o Gabriel está muitíssimo avançado, a ponto de conseguir trazer muito conhecimento mesmo na IA, até muito mais do que eu, que estou usando IA quase todo dia. A minha posição com a IA, para complementar, é que é o seguinte: tenho sim conhecimento de IA, consigo fazer bastante coisa, comparado a quando eu comecei, como eu estou vendo aula todos os dias, tem muita aula, muito vídeo de YouTube, eu criei contas no Gmail, no Instagram, no Twitter, tudo no atual X, né? Tudo à parte para seguir especificamente esse assunto. Então, como eu estou me afundando nisso, então com certeza eu estou com um overview, acredito que acima da média, mas não me deu num expert, então eu falo, então se eu não sou expert, quem sou eu para falar alguma coisa, mas sim. E antes de a gente entrar no assunto IA, eu queria já trazer alguns temas sobre a nossa empresa lá. Hoje a gente tem um grupo que tem algumas empresas, uma delas é a que o Gabriel toca, é nosso sócio, e tem a diretoria, toca toda a parte operacional, e eu participo mais na análise dos resultados, que a gente faz uma vez ao mês, e no conselho, que também nessa própria análise de resultado a gente participa. Então toda a parte operacional, tirando as 3 horas de reunião que a gente tem mensal, todo o restante é o Gabriel que toca. E uma das coisas que você fez foi implementação de vários sistemas de metas lá, né? A gente tem uma venda mais passiva, né? A gente investe forte na internet para que os leads cheguem, e você trabalhou com várias formas diferentes de meta que, cara, eu gostei porque depois que você implementou isso, eu senti que o time engajou de fato. Você meio que fechou todas as lacunas dos desejos e necessidades dentro lá. Inclusive criou um negócio lá que você chama de MP. Os pontos, que são mesmo. Os pontos e tudo mais. Me dá um overview, como que funciona esse sistema de metas? Depois eu quero falar como que a gente faz na SEV também, que é uma venda um pouco diferente, mas me dá um overview de como você faz esse sistema de metas na Multipainel. Tá. Como funciona? Tá, como que nós fizemos na Multipainel? Tem diferentes frentes do que a gente queria que os vendedores focassem. E vendedores a gente sabe como é que é, eles querem dinheiro, certo eles? Então, além das metas que nós fizemos nas vendas deles, nós também criamos outras metas menores, mas que também agregam, para outras coisas que eles pudessem vender e agregar na venda. Então, vamos começar da primeira. A meta principal deles é a meta individual. Quanto mais eles vendem, maior a porcentagem do que eles vão receber em cima de toda a venda do mês. Como que funciona essa divisão de percentual? A gente separa entre dois percentuais diferentes. Um para as vendas passivas, então são leads que chegaram, são clientes da casa que chegaram até eles, e o resto é para prospecção. Tá? Aqui no nosso ramo, você sabe, não funciona muito bem, é difícil oferecer esse tipo de produto, mas quando eles conseguem fazer alguma prospecção, é uma porcentagem maior. Então, tem diferentes classificações. Tem a meta 1, meta 2, meta 3, vai até a meta 10. São 10 metas lá? São 10 metas, a gente separa, a gente faz bastante. Eram 8, né? Eram 8, a gente aumentou. Então, eu nem tava sabendo que tinha 10 metas. A gente aumentou para ficar mais amplo. Então, na meta 1 tem uma certa porcentagem para que ele vai ganhar em cima de todas as vendas, separado entre vendas de prospecção e vendas de clientes da casa. Conforme ele vai subindo nessa escadinha, então na meta 2 sobe essa porcentagem para os dois. E isso daí não é só para, até porque o gerenciamento ia ficar impossível, não é só para as vendas daquele momento em diante, é retroativo. Então as vendas do mês inteiro, chegou na meta 3, é aquela porcentagem para tudo que então ele está ganhando lá, um exemplo, ele está 0,5%, um exemplo, 0,5% vendendo 100 mil reais. Exato. Quando ele bate a meta de 100 mil reais, ele pula a meta, então ele estava na 3, vai para 4, por exemplo, e aí aqueles 100 mil sobre 0,5%, agora é 100 mil sobre 0,60. Exato. E aí a meta inteira,
O percentual inteiro da comissão dele sobe. Exato, exatamente. Isso na venda do mês inteiro. Essa é a primeira meta. Então, é a principal que eles focam, que é a meta individual deles das vendas no total. Só que aí, para também influenciar esse espírito de equipe, a gente tem a meta coletiva. Então, eles são competitivos ali, mas não são adversários, não são inimigos. Então, a gente tem a meta coletiva também, que segue um raciocínio parecido, que é um valor que eles recebem de acordo com as vendas feitas, só que ali já não é mais por porcentagem. Então, conforme eles vão batendo certos patamares das vendas somadas entre todos eles, eles ganham alguns valores que já estão fixados, por exemplo, R$100, R$150, exemplo, conforme eles vão subindo nessa escadinha também. É importante mencionar que nessa venda da Multipainel em específico, são vendas de ticket baixo. Uhum. Né? O ticket médio da Multi deve estar o quê? 2 pau, 2 pau e Mais meio? ou menos isso. Então é um ticket baixo, quer dizer, pra gente é baixo, né? Mas pode ser que seja alto pra você, mas é um ticket baixo. Depende da perspectiva. Depende da perspectiva, mas é uma venda de 2 pau e meio de ticket, e o nosso vendedor, que performa bem, deve ganhar o quê? 1 pau e meio de comissão? Exato. Então, além do salário dele, a comissão é R$1.500. Então, não é um ramo que dá pra você estourar de ganhar dinheiro, mas é um ramo que dá pra você fazer uma boa comissão. Dá pra fazer. Né? Então, esse é o ramo da Multi. Então, querendo ou não, além da meta individual, que é onde o cara ganha dinheiro mesmo, ele tem essa meta coletiva que todo mundo ganha junto. Todo mundo ganha junto. Socialismo. Exato, total. E ainda em cima disso... Na coletiva. Na coletiva. Certo. Exato, só aí. E baseado nessa mesma meta coletiva também, o vendedor que melhor performar, o que mais tiver vendas, ganha um valor extra em cima disso. Que é o bônus de melhor vendedor. Que é o bônus de melhor vendedor, que é da mesma época das suas, daí a gente mudou, a gente só mexeu na... O que eu fiz, né, basicamente lá? Além da gente modificar essas metas e modificar os valores, muitos dos valores eu subi um pouquinho, eu também criei outras metas porque eu queria que eles ficassem muito engajados e com bastante coisa para fazer. Não no sentido de desviar o foco deles, mas porque tem muitas coisas que eles teriam que vender ali. Então vou dar o exemplo, eles tinham que vender os vidros e também tem toda a parte de acessórios para vender para esses vidros. E às vezes eu percebia que eles focavam muito nessas vendas dos vidros e deixavam os acessórios de lado. Sendo que a lucratividade é ótima. E a lucratividade é ótima, eu precisava que tivesse esse giro. Então a gente criou esse sistema de comissão à parte só para esses itens adicionais que a gente chama, que são todos esses acessórios. Então funciona com uma tabela diferente, só que aí a gente separou entre 3 classificações, sendo a meta número 1 para os itens adicionais, eles ganham apenas por exemplo, tem que vender R$800 mínimo de acessórios. Bateu isso, a gente modifica esse valor, então deles. Ele é obrigado a vender 800. Ele é obrigado, no mínimo, para bater a primeira meta. Alcançou esse patamar, a gente converte parte desse valor, que é uma porcentagem lá, por exemplo, 5%, em uma pontuação, que eu chamei de MPs. Então, são os pontos MPs. MP porque a empresa chama por causa da Multipainel. Então, você criou uma moedinha. Uma moedinha, exato. Então, essa moedinha, daqui a pouco eu entro no mérito do para que ela serve. Só que a primeiro ponto, então, ele ganha isso daí. Já na meta 2, são 3 metas no total. Na meta 2, aumenta a porcentagem que eles ganham, mas mantendo nesses pontos. Tá? Então ele ganhava 5%, por exemplo, agora vai ser 8%, 10%, mas continua sendo na pontuação. E a partir da meta 3, aí ele mantém a pontuação, só que ele também converte uma parte em dinheiro. Então, além disso, 5%, 10% converte em dinheiro. Só que aí já são, por exemplo, para pelo menos R$3.000 de acessórios vendidos. Acho que na verdade... E essa MP serve para quê? Aí para que servem essas MPs? A gente separou alguns prêmios que eles poderiam usar, até para incentivar eles a experimentar algumas coisas diferentes. Um deles é para eles trocarem isso por um dia de folga. Então eles podem, só que eles nunca trocam, eles não querem. Você quer comissionado? Exato, né? Então eles não trocam, mas está lá disponível. Então, por exemplo, 1.500 pontos eles podem trocar por um dia de folga. Me avisa com antecedência, a gente tem uma série de regras para não ficar um negócio muito solto, e eles me avisam, a gente combina, ganhou o dia de folga. O segundo é de que a gente ajuda na reserva de um hotel em até R$500. Então eles trocam uma certa quantidade de pontos ali, eu não lembro agora de cabeça, por uma ajuda numa reserva de hotel. Só precisa me mostrar o comprovante, a gente faz essa ajuda. E um terceiro é que a gente tem um sistema de troca de pontos realmente, né, lá na empresa, que a gente tem vários itens, as pessoas comerciais, não sei se pode falar o nome também ou não, da Permute. Né? Então lá a gente tem diversos tipos de itens sendo comercializados, às vezes cestas de Natal, alguma coisinhas assim. Experiências no geral. E eles podem, se quiser, converter esses pontos para essas permutes para fazer essa troca. Então são principalmente esses Então, três basicamente, essas MPs
como o Gabriel tinha a necessidade de trazer estímulo para os vendedores para vender, além do produto principal, também outras coisas, se criou uma comissão extra, que essa comissão não é em dinheiro, é uma comissão em experiência. E isso a gente não abre mão. Tem que Até ser a meta 3, né? até a meta 3. Depois disso, começa a ganhar dinheiro. Mas a gente não abre mão. Os pontos não podem ser trocados por dinheiro, porque, de fato, a gente pede que isso seja um agrado que a pessoa faça a si mesma, de acordo com... Sejam experiências mesmo, experiências, uma coisa bacana para ela. Né, a partir da meta 3, que aí já é um valor de venda substancial de itens adicionais, aí sim ela começa a ganhar uma porcentagem em dinheiro. Mas antes disso, é tudo em porcentagem em pontos para poder trocar por essas experiências. Boa. Esse é o foco. E agora vou trazer esse modelo da comissão hoje da Multi. Eu criei lá atrás e hoje está bem diferente, graças a essas mudanças que o Gabriel Inclusive, fez. se eu pudesse citar mais uma coisa que eu acho importante comentar, que da sua época não tinha, acho que você já ficou sabendo, já deve ter visto os e-mails, o alvoroço em cima disso, que é o seguinte, a gente tinha muito retorno de vidro. Então, muito vidro acabava voltando para algum projeto que foi abandonado, alguma coisa que foi feita errado, e o vidro ficava parado no estoque. Por muito tempo eu tentei fazer com que isso saísse num ritmo acelerado, né? Apesar da disciplina que eu instigava lá no pessoal de oferecer isso, tentar oferecer esse vidro parado para outro projeto, as coisas saíam, mas era num ritmo muito devagar. Então eu comecei a ficar com muito dinheiro parado lá na empresa. Estoque, né? Estoque parado. E é estoque personalizado, que a gente chama. Estoque personalizado. Que pensa que a gente tem um estoque, né? Que é o nosso almoxarife normal, que até então se volta para o almoxarife, show. Só que se é alguma coisa personalizada, é um estoque obsoleto, porque não sai. Então, a gente criou um link entre o nosso estoque obsoleto, que são de produtos personalizados que foram cancelados por qualquer motivo, às vezes até erro operacional, que pediu medida errada e tudo mais, e tentar dar um jeito de empurrar isso para o cliente, porque às vezes o cliente está comprando uma medida muito próxima da que a gente oferece um prazo mais rápido, porque querendo ou não a gente tem o produto disponível, e aí o cliente até prefere. O cliente está comprando, um vidro, um exemplo, tá? Um vidro de 1 metro. Fala, eu tenho um de 1,4 aqui, já pronto. Se você quiser, eu consigo entregar muito mais rápido. Mas e o preço? Mesmo preço, faça o preço de 1 metro. O cara está levando um vidro maior, a depender da necessidade dele, mais rápido, pelo mesmo preço. Então, o cliente gosta e a gente consegue escoar dinheiro do estoque. E foi um absurdo. Depois que a gente criou esse... Mas como que você criou isso aí? Que eu não tô, foi um sisteminha de meta muito parecido com a meta original deles, a meta individual que a gente chama. Então, eu criei 8 metas, de 1 a 8, e eles ganham um valor por metro quadrado vendido. Então, por exemplo, desse estoque personalizado. E conforme eles vão batendo a próxima meta, igualzinho àquela primeira, conforme eles vão subindo nessa escadinha, sobe esse valor por metro quadrado. Então, era R$5 por metro quadrado. Aí passa a ser 7, aí passa a ser 10, e isso vai subindo. E depois que eu implementei isso daí lá com eles, e no comecinho ainda demorou um pouquinho para engajar. Eu vejo que saiu um dinheirinho bom isso aí. Estourou. Teve meses que saiu mais de 100 metros quadrados, que é para efeito de comparação antes, com eles, sem essas metas, com muito esforço, eles tiravam mais ou menos 10, teve um mês que eles tiraram mais de 100. Foi um absurdo, secou o nosso estoque, deu super certo. Estoque parado. Não é estoque de giro. Exato, estoque de coisa que cancelou e ficou parado lá com a gente. E ficava lá, anos e anos, até riscar, não quebrar, ou às vezes numa contagem a gente vê que estava quebradinho e tudo mais. Exato. Simplesmente jogava fora. E aí um ponto de atenção que eu acho válido deixar é que, assim, apesar da cultura da empresa, a gente está lidando com pessoas. Né? O time comercial ainda é um time especialmente ambicioso. E vale a pena manter a atenção de que a partir do momento que você começa a colocar estímulo demais para fazer cada coisinha, então para a pessoa, ela é um vendedor, a função dela é vender. Ela deveria, em teoria, se preocupar com tudo isso, mas como ela precisou de um estímulo para vender o vidro, depois um estímulo para vender os itens adicionais, depois outro para vender estoque parado, o time pode ficar mal acostumado. Já tive fase lá na empresa de time mal acostumado. Eram 4 vendedores na época, tive que desligar 2 e colocar para girar um pouco a equipe. Porque oxigenar a base. Começou a poluir, porque assim, começavam a cantar demais, de aumenta a porcentagem de comissão, começa a fazer isso, diminui a necessidade para bater a próxima meta. Começou a virar democracia e depois que a empresa vira uma democracia, ferrou. Né? Mas então, isso você diz no quê? Na hora de fazer a venda, por exemplo, a pessoa ela faz as vendas normais dela e eles começam a barganhar demais sobre se a meta está de acordo com o que eles querem. Então, se a porcentagem está muito alta ou está muito baixa,
se isso daqui deveria... E aí outra coisa que eles deixaram de fazer é porque eu não coloquei algum estímulo lá. E eu entendo que é um time comercial que quer dinheiro, mas eu não posso ficar dependendo de ficar criando um monte de... Colocar cenourinha. Um monte de cenourinha para as criancinhas pegar. Todo mundo tem obrigação e tem salário fixo. Exato. Então, muitas vezes pode sair esse tiro pela culatra. Então, muitas vezes também precisa de um pulso firme de falar. Inclusive tem até os prêmios do Sino, que a gente nem entrou no mérito. Que é legal. Então, menciona o Sino. Tá, que é basicamente o seguinte, quando eles fazem uma venda a partir de 10 mil, eles tocam um sino pequeno. Nós temos 2 sinos lá, o sino pequeno e o sino grande. Vendas a partir de 10 mil, eles tocam um sininho pequeno, aí já entra nesse mérito, e vendas a partir de 20 mil, eles tocam um sino grande. Que pensa, nosso ticket médio é 2,5. Então, estamos falando que esses sinos, então, são tocados não a qualquer venda. Não é nas vendas grandes. Exato, até porque senão, novamente, excesso de estímulo. Então, eles vão tocando esses sinos, ou vão anotando o número dos pedidos, e aí eles vão, a gente pega um saquinho que tem um monte de prêmio em dinheiro lá dentro, e aí a gente tira um papelzinho para eles. Tem um então, saquinho pro sino pequeno e um saquinho pro sino grande. E o dinheiro que sair ali, eu anoto para no final... E para no final do mês poder fazer essa comissão para eles também. Então a gente também tem isso daí. Acaba sendo mais um joguinho, um jeito de alegrar lá o que o Gabriel criou parece que é um sistema complexo, mas é um sistema super simples. Com várias regras que são muito fáceis de ser explicadas. Tem até uma apresentação lá, um Excel. Se vocês me pedirem lá no Instagram ou aqui embaixo, quem sabe depois eu não peço para o Gabriel juntar todos esses arquivos e modelos, né, esse framework de utilização de meta, apagar as informações sensíveis e disponibilizar. Quem sabe, se o Gabriel estiver bem-humorado, eu peço para ele disponibilizar. Mas é um sistema extremamente fácil e que criou uma dinâmica muito boa. São anos e anos seguindo um modelo parecido, que, de novo, se aplica existe um modelo específico para cada negócio. Você pode usar a base, mas cada negócio é um negócio. Tanto é que daqui a pouco eu vou falar sobre na Sev como que a gente faz. E funciona muito bem. A dinâmica do time hoje de vendas lá na Multi é super coesa, a galera é engajada. Parece que não, mas lembra aquela previsibilidade que eu falei que era um mês vendendo alto, outro mês vendendo baixo, tudo mais? Tem várias ações, tá? Desde uma reunião de marketing mais próxima, um setor comercial mais próximo do marketing, é uma coisa que muitas empresas erram, tuxa dinheiro no marketing e não informa o comercial, o comercial não informa o marketing sobre os leads, então precisa aproximar os dois setores, que é uma coisa que o Gabriel fez também, e esse estímulo próximo do time comercial, que tem feito total diferença. Lá a gente conscientizou bastante os vendedores da importância de eles avaliarem os leads que chegam e como é que está indo toda a situação. Então, independente se o lead é ruim, ou às vezes sequer é um lead que está querendo uma coisa que nós atendemos, eles são instruídos e eles seguem a risca de cadastrar isso no nosso sistema, que a gente usa o Pipe Drive lá no nosso CRM, para colocar lá a avaliação do lead, o que ele queria alimentar com todas as informações para voltar para o marketing. Inclusive, fala sobre isso. É uma das coisas que muita gente erra, tá? Coloca dinheiro pra caramba no Google e deixa os vendedores atendendo de forma indiscriminada o que está chegando. E aí o cara que está fazendo a gestão de tráfego não sabe exatamente se está dando resultado ou não. Não tem essa métrica tão bem. E hoje a gente tem tanto isso nas duas empresas lá, a gente tem um setor de marketing muito bem alinhado com o comercial, através justamente dessa qualificação de lead. Como que funciona na Multi, essa qualificação? Tá, como que funciona a qualificação? Vou falar tanto como funciona, geral, como que foi a implementação. Porque a dificuldade que a gente teve no setor comercial era de que eles não viam a necessidade de fazer essa qualificação. E claro que eles cumpriam, porque eram ordens, só que muitas vezes ficava daquele jeito meio... Nossa, chato pra caramba. Ficava aquele clima chato e muitas vezes até acho que isso reflete no trabalho que eles estão fazendo, o quanto eles estão qualificando. O quanto eles estão engajados na qualificação. Engajados de fazer aquilo de uma forma séria. Então, foi aí uma série de reuniões entre o marketing e o comercial para a gente mostrar como funcionava de fato o sistema de marketing, mostrando quanto custa os nossos leads, como que funciona, como que a planilha, para eles verem sentido no trabalho que eles estão fazendo, porque o ser humano precisa muito disso, né? Ver para que serve. Então, eles vêm do marketing, de fato, pegando o que eles classificaram e usando aquilo para fazer alguma coisa. Que no fim é para eles, né? É para eles porque mesmos. Porque quanto melhor a gente qualificar os leads, melhor a gente vai ajustar as campanhas para virem leads melhores para eles ganharem mais dinheiro vendendo. Exato, é isso mesmo. E aí nós criamos lá no CRM no nosso Pipe Drive, uma série de perguntinhas que eles tinham que preencher. Cada lead que chega. A cada lead que chega. Então é regra absoluta. Recentemente tive que fazer uma reciclagem disso,
porque eu vi que da equipe lá não estava cadastrando leads ruins. Aí eu tive que dar um surto lá, reexplicar tudo, do porquê que isso era importante, a gente voltou o negócio para os trilhos. E isso, em termos de cultura, em termos de processos, é muito comum. Um procedimento que funciona, sempre funcionou, e do nada para de funcionar. Por isso que é importante que tenha guardião de processo, que é uma das coisas que a gente falou no primeiro episódio. De novo, assiste, porque é um episódio sensacional, muito prático, sobre como você pode pegar esses conhecimentos e trazer para sua empresa. Porque tá vendo, o Gabriel, ele é o CEO da empresa, mas tem trocentos setores abaixo dele. E quando ele viu que... Mas ele interage com todas as suas lideranças. E quando ele vai lá e conversa com o pessoal do comercial e vê, opa, não tá chegando o lead, cara, é surto. Tem que ser um surto, claro. Quando eu falo surto, respeitosamente. Surto, mas justamente por quê? Porque, bichão, não funciona assim. Sempre você sabia como tinha que ser feito. Por que parou? E quando o lead ruim não está sendo cadastrado, na cabeça do marketing tô acertando o lead. E tuxa dinheiro lá, às vezes num lugar ruim, porque o vendedor parou de dar feedback. É um negócio maluco. Às vezes não dá para explicar como é que um procedimento funciona para de funcionar. Assim, eu entendo que não tem pode ter uma malícia por trás, por parte da pessoa. Não, nesse caso eu sei que não teve. É um negócio de louco. Simplesmente vai funcionar. Um dia não fez, aí ninguém cobrou. Ninguém deu falta e vai parando. Aí ele fala, putz, no outro dia também na correria não fez. Aí depois de uma semana sem fazer, fala, putz, quer saber, eu vou começar a fazer daqui em diante aqueles que eu não fiz, eu não faço mais. Aí de novo não deu, aí de repente, pum, ninguém pediu, ninguém deve estar usando isso. E eu gosto de fazer o papel de advogado do diabo, então o oposto também serve. Eu vejo muita gente por aí, muito empreendedor que pede, exige, coloca procedimentos que não fazem sentido. Exato. E acho que é um ponto de atenção. Se de fato algo foi deixado de ser feito e ninguém sentiu falta por uma semana, um mês, para quem que ele estava fazendo? Para quem que era importante? Procedimento demais. Né? Era necessário? Porque isso acontece muito. É mania de controle. Às vezes a pessoa quer 1000 planilhas para poder analisar alguma coisa e aquilo de fato não faz sentido. Uma frase que eu adoro de processo é o seguinte: olha como a água percorre o leito do rio. Ela nunca vai pelo caminho mais difícil. Ela sempre vai pelo caminho mais simples e eficiente. É assim que os processos precisam ser. Simples, cara. Então, o último grau de sofisticação é a simplicidade. Precisa ser simples. Eu já tive uma época, sempre fui muito ligado em processo também, já tive uma época que eu sempre olhava e falava como que a gente pode melhorar o processo. E com um pouco mais de maturidade empreendedora, eu tenho olhado os processos e falado assim, como que a gente pode melhorar? Mas a minha cabeça não é o que está faltando. A minha cabeça hoje é o que dá para tirar, garantindo que funcione da mesma forma. Precisa tirar o máximo possível. Não precisa adicionar. Claro, precisa estar completo, mas depois que estiver completo, como que a gente pode simplificar isso? Porque, querendo ou não, quanto mais processo se coloca, mais trabalho as pessoas precisam, muitas vezes, fazer, às vezes de forma desnecessária, porque é um procedimento burro, e você vai começar a aumentar o teu custo, às vezes por um negócio que nem está fazendo sentido. Então, cara, o processo tem que ser simples. Eu ouso dizer que muitas vezes tem muito orgulho envolvido, viu? Acho que é muito da parte de faz isso daqui, aí as pessoas começam a questionar, e aí já dá aquela cutucadinha na pessoa, a pessoa fala, mas eu tô mandando. Você tem que fazer porque eu tô mandando. Se eu tô pedindo, não preciso dar satisfação. Eu vejo muito isso acontecendo também, tá? Tem muito empreendedor com muito ego por aí. Então, um exemplo que eu tenho, por exemplo, é de... Já sofri com isso também, tá? É normal, todo mundo passa por isso. Tinha uma planilha lá no comercial que eles tinham que preencher e eles simplesmente odiavam, porque era muito chato de preencher mesmo. Basicamente, tudo que eles alimentavam no Pipe Drive, eles tinham que realimentar numa outra planilha, só que com um monte de informação extra, porque depois a gente tinha que entregar isso pra Raíssa, porque ela usava pro DRE. Então, era uma planilha necessária. E eles faziam o papel deles de questionar. Eu expliquei para eles que era necessário e falei, eu prometo que no momento que não for mais necessário essa planilha, eu tiro de vocês. E assim aconteceu. Eles preenchiam, com o nariz torcido, preenchiam, e no momento que não foi mais necessário... Você conversou com a Raíssa? Conversei com a Raíssa, realmente não era mais necessário, chegou no momento que o que ela precisava estava completo, eu tirei isso deles, foi um alívio. Até porque, olha que legal que ele comentou, para a Raíssa era importante para ela mencionar isso nos DREs. Só que em algum momento, quando o Gabriel, se ninguém fala nada, simplesmente todo mundo fica executando essa tarefa. Quando essa tarefa é muito complexa ou que exige muito de um time, é importante também que se levante a bandeira. O Gabriel foi lá na Raíssa e falou, sua planilha é muito complexa para a gente ficar gerenciando, dá maior trabalho, precisa realmente? E aí, levanta a lebre para outra pessoa falar, putz, precisa. Mas não tem um jeito diferente. E foi exatamente isso que aconteceu com a Raíssa. A primeira conversa que eu tive com ela, ela diminuiu a planilha,
Então já foi um peso que tirou, ficou muito mais simples de preencher. E na segunda conversa, coisa de um mês depois, ela pensou num outro jeito de fazer, inclusive do próprio PepDrive, e a gente tirou essa planilha. É isso, por quê? Porque os setores eles precisam se conversar. Um exemplo que a gente sempre comenta, eu lembro quando eu estava implementando o processo na Multipainel, lá no comecinho, anos e anos atrás, eu que fui um dos caras que implementou, eu lembro que eu estava conversando com um financeiro e na época era a Denise. Uhum. Nossa, a nossa empresa devia ter 8 pessoas na época, eu era bem no comecinho, mas assim, eu lembro que a Denise, ela pegava, imprimia um papel para emitir uma nota, ela imprimia, e ela ia lá na impressora pegar o papel e escrever, a cada 4 números ela fazia um tracinho de caneta para digitar esse número na nota. E eu falava assim, caramba, mas você imprime esse papel só para digitar? E aí já começou a me dar um estalo. Segunda tela, que hoje a empresa inteira tem 2 telas, né? Que é uma das coisas de eficiência maluca que gera isso para você. Então, cara, eu sugiro muito que todos os setores tenham 2 telas, 2 monitores. O pessoal se acostuma, não quer voltar atrás. A galera no começo fala, tem gente que fala, não quero, mas no final todo mundo ama e não consegue voltar. Então a gente colocou a segunda tela para ela. Mas outra coisa que a gente fez mas por que você imprime? Não dá para copiar? Não, realmente não dá. Quando você clicava, não sei porquê, mas aquele número não selecionava. E aí, o que eu fiz? Quando eu estava já sabendo dessa dificuldade, quando eu estava vendo como o vendedor colocava o pedido, eu via que aparecia um número lá, eu falava, você consegue copiar? Consigo. Eu falei, então copia e cola aqui embaixo na descrição. E aí a gente começou a replicar esse número embaixo, e aí quando esse pedido ia para a Denise, por estar embaixo também, ela começou a clicar, copiar, colar. Parece que é besteira, além de a cada nota que ela fazia tinha um papel extra que ela conseguiu economizar, parou de ficar imprimindo um monte de papel, levantando, indo na impressora, aí já pega um café, troca ideia com um monte de gente, aí volta, digita, cara, começou a virar uma tarefa muito simples. E nunca ela tinha reclamado. Ela fazia isso há anos, nunca ela tinha reclamado, e o comercial mal sabia que isso era um problema. Então os setores precisam se conversar, e por isso que a implementação de processo é tão importante. Se o Gabriel não tivesse falado com a Raíssa sobre o pé no saco que era essa planilha, talvez a Raíssa ia simplesmente viver recebendo essa planilha e seguindo a vida. A partir do momento que ele comunicou, isso é muito dolorido aqui para o nosso time, operacionalmente falando. Ela começou vamos entender outras formas de fazer. E chegamos num nível de eficiência bacana graças a essa comunicação. Sempre precisa ter esse guardião com a visão geral, né? Todo mundo vai estar olhando o seu procedimento, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que a nossa equipe tem que fazer. Então, o círculo geralmente se estende até aqui, até a minha equipe, quem está ao meu redor. Sempre precisa ter uma pessoa que olha de cima e entende como uma coisa interage com a outra, que foi exatamente o que aconteceu nessa situação. Uma outra janelinha que eu minimizei aqui era referente a como o marketing, a gente implementou essa comunicação entre o marketing e o comercial. A gente estava conversando e divagamos em outros assuntos. Nesse Pipe Drive que nós criamos vários dados, vários campos que o comercial tinha que preencher, dentre eles o canal, a origem desse lead. Então, é um cliente da casa ou é um cliente novo? Ele veio por WhatsApp, ele veio por e-mail, ele veio por telefone. A gente criou, inclusive, outros. Veio por rede social. Qual rede social? Tem a cidade e tem o estado. Tudo campos obrigatórios que eles têm que preencher. Né? Inclusive, até vale citar um exemplo da cultura. Antes, esses campos eram de fato obrigatórios. Sem preencher, o lead não salva. E aí, nós fizemos uma economia desse plano do Pipe Drive, a gente diminuiu e hoje em dia eles não são mais obrigatórios de verdade. Dá para salvar sem isso. Então, tudo que a gente fez foi trocar no título para cidade, entre parênteses, obrigatório, e expliquei isso para eles. Não tem mais aquele asterisco que... Não é de fato, se a pessoa tentar salvar, ela consegue sem preencher, mas isso não acontece. Porque além deles já terem pego o ritmo, eles já têm essa cultura de que tem que ser feito, já entenderam por que é feito e dá certo. E eles entendem o valor dessa atribuição. E qual é o feeling que eles têm? Eles classificam, inclusive, com nota, né? Classificam. É o que a gente faz na série também. E essa nota faz com que eles preconceituem o lead. Mas por que preconceito? É preconceito mesmo, porque o lead acabou de chegar, você tem toda uma jornada ainda de atendimento, mas o vendedor tem o faro. De tanto atender cliente, ele tem o faro. Putz, esse lead aqui é um lead que vai vender, esse aqui eu tenho certeza. Esse aqui é curiosão. Claro que muitas vezes a gente se surpreende positivamente ou negativamente, mas no final das contas, quando a gente olha a classificação preconceitual do vendedor, lá no primeiro contato, ele coloca uma nota pro lead de 0 a 5, nem lembro qual é a nota. De péssima a muito bom. De péssima a muito bom, são 4 notas, né? Péssimo, ruim, bom e muito bom. Isso. Dessas 4 classificações, se você olha lá, depois a jornada do cliente, grande parte dos leads que se convertem realmente em venda, os vendedores acertaram lá no começo qual era a classificação.
trazendo um pouco para outra empresa que a gente tem lá, que é a Sev, que é uma venda de ticket médio de R$250 mil. Pensa que a Sev, a Multi, tem uma venda de R$2.500, ticket médio. A Sev tem uma venda de ticket médio de 250 mil. São outro patamar de obra também de construção civil, referente a vidro, esquadria e tudo mais, mas outro patamar de obra. Então, chegam menos leads, são orçamentos muito mais trabalhados. Um orçamento na Multi se faz em coisa de 10 minutos. Um orçamento na Sev, às vezes, são 3 dias, porque você tem que levantar projeto, ler planta e tudo mais. E a gente trabalha muito forte com construtoras. Então, na Sev, é uma coisa parecida do ramo imobiliário. Um consultor, né, um corretor de imóveis, consegue enriquecer vendendo imóveis. A mesma coisa acontece na Sev. A gente tem também, agora ao invés de 10, né, que foi uma mudança que a Multi fez, a gente tem 8 metas, e essas 8 metas são divididas em 2 colunas. Clientes da casa, que a gente chama de clientes passivos, são os clientes que vêm de campanhas do Google e tudo mais. Simplesmente o lead chegou procurando alguma solução e o vendedor deu todo o atendimento. E nós temos a coluna de prospecção, que na Sev já funciona muito bem, porque a gente vende para a construtora. Cada linha dessa meta, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, tem percentuais diferentes. O valor do resultado do mês é a soma do que você vendeu nessas 2 colunas. Então, se o cara vendeu, vai lá, 500 mil aqui no Clientes da Casa e 500 mil de prospecção, ele vendeu R$1 milhão. R$1 milhão dá direito à meta 3, por exemplo. E a meta 3 faz com que os clientes da casa sejam comissionados pelo percentual de clientes da casa, da mesma forma que na meta 3 de prospecção tem essa comissão. A gente tinha outras coisas de sino, a gente tinha outras coisas referente à meta coletiva, isso aí eu extingui tudo, porque é uma coisa muito individual mesmo, a parte da Sev. E lá na Sev a gente tem vendedores que tinham 40, 50 mil reais de comissão, e não é difícil, né? Então é uma coisa completamente diferente. Mas por que esse negócio de várias metas é importante? Porque, cara, o ser humano é baseado por motivação. Não adianta, cara. Tem que saber usar do cérebro como o ser humano funciona, dos gatilhos que o ser humano cai, para que a gente coloque o melhor gamification possível dentro de um setor comercial, para que ele consiga performar o melhor possível. Então, antigamente a gente ia lá 1 meta, 2 metas, 3 metas. Mas se o cara batia, quando você faz 3 metas, por exemplo, se o cara está muito longe da meta 2, acabou de bater a 1, mas está muito longe da meta 2, e naturalmente a distância acaba sendo muito longa, porque 3 metas, você precisa colocar uma super meta, uma meta agressiva e uma meta básica, né? A meta base. Se o cara mate, vamos dar exemplo, tá? Você coloca lá 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. O cara bateu 550 mil, falta 4 dias úteis para o final do mês, acabou, meu. O cara pendura a chuteira. Acabou. E dá para fazer também, dá para estender isso para outros setores. Então, o que a gente fez lá que deu super certo? A gente expandiu algumas dessas metas do comercial para outros setores. Exemplos, a venda de acessórios, de itens adicionais, a gente estendeu até o setor de instalação. Então, o pessoal que sai para a instalação, eles levam os kits montados, às vezes os acessórios com todas as canetas, tudo pronto, deixa em cima da maleta deles enquanto eles estão instalando. Porque quando você compra, você recebe um kit básico, mas aí tem um baita de um kit, coisa linda. Exato. Então, eles levam. Filhas da mãe. Eles deixam para... Eles levam, colocam um kit top em cima da maleta, instala, e aí quando vai embora, põe na maleta. Eles guardam, e o cliente fica com falta. Então, quando eles conseguem vender esses kits, eles pegam a assinatura do cliente, eles fazem uma assinatura, eles entregam isso para mim, e aí no final do mês eles ganham uma bonificação em cima disso. Então, foi expandida para eles. E a meta de vidro personalizado, os vidros que ficam parados em estoque porque foram cancelados, eu expandi para logística. Então, como o setor de logística ainda entra em contato com o cliente depois do vendedor, eu coloco ele para tentar fazer uma última conversão do vidro daquele projeto para um vidro personalizado. Então, se passa pelo vendedor... Muitos pensariam que isso não vai acontecer. Como já passou para o vendedor, não tem como. Tem mês que ele é o que mais consegue tirar. Porque ele está sendo uma rede para o cliente, para todos os vendedores, não é de um ou de outro. Exato. Ele consegue tirar ainda um saldo muito grande. Então, também expandir para ele ganha comissão em cima disso. E todo mundo pode ganhar dinheiro quando traz saving para a empresa. É lógico. Então, é um negócio bem legal. E na Sev, cara, funciona muito bem porque... Olha a Siri aqui, participando. Só porque a gente vai falar de inteligência artificial. Então, na Sev, o que acontece o cara bateu 500 pau, ele pendura a chuteira porque faltam poucos dias úteis. Então, o que a gente fez? A gente colocou
8 metas? Porque as metas elas ficam muito próximas de uma para outra. Como meu ticket médio é 250 mil, como eu falei, a meta da Seven em específico tem uma diferença de 150 mil. Então eu não lembro lá qual é a meta 1, vai a meta base, que a meta 0 não é nem a checkpoint. Checkpoint. Então são 9 metas, né? Então o checkpoint é o seguinte, se você não vendeu o checkpoint, amigão, se prepara que sua batata tá assando. Na multi é a mesma lógica. A gente tem o checkpoint que é assim, checkpoint é, você tem que se pagar. Tá aqui, você tem que se pagar. Então o checkpoint é, tem que se pagar. Depois do checkpoint nem ganha comissão, hein? Não ganha nada, não tem bonificação. Na multi é assim e na SEV também é assim. Se o cara bate checkpoint, o cara fez mais que a obrigação, não ganha nada, ele só se pagou, né? E pensa que uma empresa ela não existe para se pagar, a empresa existe para dar lucro. Então se o cara se pagou aquele mês, ele já saiu devendo, porque ele não trouxe lucro para a empresa. Mas tudo bem. Meta 1, meta 2, meta 3, meta 4. Uma vez que o meu ticket médio é 250 mil, a diferença entre as metas, vamos falar que seja a meta 1 seja 350 mil. A diferença entre as metas é 150, então a segunda meta é 500, a terceira meta é 650. Isso faz com que, às vezes, o vendedor, mesmo faltando um dia útil e ele chega na meta 4, ele fica desesperado para fazer mais uma vendinha e ir para a meta 5. Por quê? Porque um dia útil faltando ainda dá tempo de correr. Porque uma venda que ele pega lá no Pipe Drive, olha lá o CRM dele, olha o funil e fala, nossa, eu vou tentar converter esse cara para hoje. Por quê? Porque se ele traz, ele simplesmente aumenta o percentual de tudo que ele vendeu. Ele faz uma continha e aí o gerente comercial faz isso muito bem. Quando começa a chegar próximo do final do mês, ele começa a chegar no vendedor e fala, ô vendedor, você tá na meta 4, hein, ó. Você vai tirar aqui, ó, 7,5 pau. Mas, ó, se você vender mais aqui, ó, 90 pau, você vai tirar 8,900. Aí o que acontece? O vendedor fica que nem maluco correndo atrás desse saldo. E às vezes o que acontece? Faltando 4 dias úteis, ele corre, vai lá, vende o que falta, bate a meta 5. Aí ele fala, falta 3 dias ainda, vamos para 6. Cara, eu já vi casos de a gente começar o último dia do mês com meta 6 e bater a meta 8. E isso fez uma diferença pro vendedor, coisa aí de 5 conto. Assim, acelerando essa reta final. Então, essa quantidade de metas, 8 metas, faz com que as coisas sejam muito proveitosas do começo ao fim e dê sangue, dê gasolina, dê combustível para o vendedor correr até o último minuto, até o último metro. Bom, mas vamos agora entrar um pouco mais no... Daria para a gente conversar muita coisa aqui. Tem bastante coisa sobre que tá aqui em mente. Sobre a parte de logística, sobre a parte de processos, mas... Vamos começar a trazer um pouco mais para a inteligência artificial, Bora. Que é o tema principal daqui, e a gente vai, em paralelo, conversando também sobre esses setores, mas a ideia é que a gente faça esse bate-papo parecido com o que a gente faz lá na empresa. Sim. Mas como está sendo a implementação da inteligência artificial na nossa empresa? Dá um overview. Desde treinamento da inteligência artificial para todo mundo, de usem ChatGPT e mostrar, porque, cara, é muito louco, mas... Tem muita gente que tem resistência com isso. Então você tem que forçar. Porque é aquele negócio, né? Aquele negócio do Waze. Meu pai, por exemplo, o nosso pai, não queria usar. Quando o Waze foi inventado, ele não queria usar o Waze de jeito nenhum, porque ele conhecia o caminho. Até que ele entendeu o quanto o Waze facilitava e simplesmente não largou mais. Mas não é o meu pai que é mais velho que tinha essa dificuldade. Você vê gente nova tendo dificuldade de implementar coisas simples, fazendo coisas antigamente muito demoradas e que hoje em dia dá para fazer com um passe de mágica no ChatGPT da vida e que a gente precisou meio que forçar as pessoas a fazerem. Então, como que foi esse processo de vamos ser uma empresa com base em inteligência artificial? Como que foi essa ideia? Como está sendo, né? Que a gente está ainda no processo. Em resumo, um tanto informal, está sendo muito da hora. Eu adoro esse tema, adoro esse universo de IA, que era um universo que até certo tempo atrás eu estava completamente oblívio da existência, nem sabia que existia, e de repente estourou essa bolha do GPT sendo lançado, e eu fiquei sabendo, e nem entendia muito bem no que funcionava, eu comecei a usar, e quando eu comecei a entender o que estava acontecendo... Foi um pouco o que aconteceu com o geral, né? Exato, porque foi muito repentino para tanta gente. Então, o que muita gente fala, e eu concordo, é que a gente está passando por se não até mais, por uma fase na história da humanidade. Eu sei que pode soar grandioso demais, mas grandioso, porque grandioso. Então, comparado à criação da internet. Então, é uma coisa que está de fato revolucionando, e conforme a humanidade vai progredindo,
os nossos progressos, a nossa evolução tecnológica começa exponencialmente a aumentar. Então, da invenção da internet até hoje já mudou muita coisa. E da invenção da inteligência artificial alguns anos atrás para hoje já mudou muito. Faz o quê? Faz 1 ano e meio. Exato. Cara. É maluco quanto... É muito recente. A própria imagem, a geração de imagens. Eu Exato. lembro de uma imagem do Will Smith comendo macarrão. Tosquíssima, mas você já via um potencial ali. Hoje em dia você fala, cara, que maluquice que vai chegando. Já tem coisa que não dá pra diferenciar. Todo mundo já até entendia que a gente ia chegar num nível de perfeição. Só que não tão rápido, cara. Então, quando você olha o nível que tava com o nível que tá, em tão pouco tempo, você fala, daqui 5 anos, fudeu, o que vai acontecer? Então, como que foi esse processo de implementação lá? Bom, como que tá sendo? Quando eu trouxe a questão do ChatGPT, foi a primeira IA que eu trouxe lá para a empresa, primeiro eu fiz um trabalho individual, de mostrar para todo mundo que existia essa IA, o que era uma IA. Eu lembro que o pessoal não fazia ideia também, muita gente até hoje ainda não sabe. E mostrei para eles como que eles poderiam aplicar aquilo de forma fácil, de usuário individual mesmo, eu com a IA, no dia a dia. Então, por exemplo, vocês estão precisando ler um contrato, vocês estão precisando, isso daí depois, né? Na época, né, o GPT nem tinha isso, mas vocês estão precisando ver um contrato, ver alguma coisa, coloca aqui, pede para ele resumir para você. Ele consegue fazer isso, ele tem um poder de processamento, ele consegue prever a próxima palavra, consegue criar coisas muito factuais, então por que você não tenta conversar com ele? E fui falando para todo mundo. Eles começaram a conversar, começou a dar muito certo, fico muito feliz de ver hoje todo mundo usando lá, tá todo mundo com o GPT salvo lá nos favoritos, e eles vão usando individualmente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E foi assim o estopim, né? O estopim. Depois disso a gente começou a criar algumas IAs, assinei o GPT, e comecei a criar algumas IAs que pudessem ajudar no agendamento logístico do nosso setor. O que é criar IA? Só dar um overview pra galera. Sem problemas. Dentro do GPT, eles têm uma loja de outros GPTs. Isso o GPT pago, tá? Que inclusive, empreendedores, cara, assine. Exato. Custa, sei lá quanto custa, 100 conto por mês? Com $100, né? 120, mais ou menos. Cara, custa 120 pau por mês. Não precisa necessariamente assinar pro teu time, só para talvez as peças-chave, mas você tem que ter. É crucial. Crucial. Hoje em dia precisa ter igual qualquer outra assinatura. É de graça, cara, tem que ter. Se você não tem dinheiro, cancela o Netflix e... Exato. Hoje em dia tem que ter isso daí, tem que ter o GPT pago, ou alguma outra IA que te ajude nisso, tanto quanto você teria uma internet paga. É o GPT, né? É o GPT, o GPT tá à frente. É assim, ó, para tudo, vai lá, se você não tem uma conta no GPT, já cria e assina, e acabou. Acabou, assina. Confia na gente. Tem que assinar e começa a usar ontem. Exato. Começando a usar, você vicia, não tem jeito. Você começa a conversar, você começa a trocar ideia ali, entender como consegue te ajudar, não tem jeito. Então, no GPT, eles têm uma loja de outros GPTs. Então, o usuário ou até alguma empresa cria uma IA focada em alguns tipos de conhecimento. Então, por exemplo, eu quero criar uma IA focada em nutrição. Então, eu passo todo um prompt lá para ela, eu ensino ela sobre o que ela vai conversar, como ela vai conversar, quais assuntos ela vai dominar, ela vai focar naquilo, e aí eu disponibilizo essa IA que eu criei para o público. Então, você consegue conversar com ela direto. Essa loja, ela é aberta até para usuário gratuito. Eu acho que a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, eu acho que desde sempre eles foram muito cordiais assim nos recursos gratuitos. É que eles precisam também de muito usuário. Eles precisam captar, né? Exato. Então, isso é livre para todo mundo. Mas se você quiser ser essa pessoa que cria esse GPT para disponibilizar para o público, aí sim, só no pago, só no Plano Plus. E aí eu assinei, eu comecei a criar uma baseada na nossa rotina de logística, eu expliquei como que funcionava, eu disse como nossa logística ela faz a programação, e depois ela pega essa programação e manda por escrito para a nossa equipe de fábrica, para eles poderem se basear. Eu peguei vários exemplos em imagens e em texto de como ele escreveu aquilo, eu passei para a IA, treinei ela, e aí entreguei para o rapaz de logística. Falei, começa a usar, não importa como, só começa, dá feedback para ela, fala o que está certo, fala o que não está certo, finge que é um funcionário seu. E o resultado foi muito da hora. Então, só fazendo um pause disso aí, pessoal, é real esse conceito que ele está trazendo. A IA é um funcionário. E não um, muitos, que você consegue automatizar processos de forma surreal. Tudo que é feito de maneira operacional, mesmo que haja pensamento crítico naquilo, a IA consegue praticamente substituir. Então, por isso que o nome é inteligência artificial, porque de fato ele é inteligente. Então você consegue treinar o GPT para ele entender o que você precisa. O que o Gabriel fez? Ele pegou lá agendas anteriores de logística,
com mensagens de como ele formatava essa agenda e explicava para o time, e começou a trazer para conceitos. Olha como foi segunda, olha como foi terça, olha como foi quarta, olha como foi quinta, olha como foi sexta. E qual é a minha ideia? A ideia é que você entenda as rotas logísticas e crie uma programação baseada no mapa, analisando o rodízio, analisando o XYZ, sabendo que o rodízio, a placa é XYZ, que muitas vezes hoje em dia a IA está tão avançada que ela consegue até pegar as informações, porque pensa que a IA ela tem só a internet toda à sua disposição. Então você não precisa ficar explicando para ela que a cortina é pendurada. Ela já sabe que a cortina é pendurada porque em algum momento ela tem esse conhecimento já disponível na web. Então você começa a trazer muitos conceitos de como você precisa e fala, beleza, com esse GPT pronto, ela está treinada a simplesmente ficar disponível para a equipe de logística, que joga todas as informações lá e ela condensa isso. E aí, às vezes, ela pega e fala, ó, vai ser assim, assim, assado. O que o cara da logística olha? Não, tá errado. Não deveria ser assim, IA. Você deveria ter feito assim, assim, assado. Aí você corrige a IA, ela fala, opa, entendi. Tem sim o fator alucinação, né? Toda IA vai ter o fator alucinação. Ela pode falar alguma coisa e tá completamente fora de contexto aquilo. Só que uma coisa que eu achei muito curioso, até por algum motivo me expandiu bastante o modo como eu via isso na época, é que na primeira programação que a gente pediu para ela fez uma programação que não fazia sentido nenhum. E aí o rapaz de logística até riu na hora, eu falei, pergunta pra ela por que ela fez. Lá, nunca vai me substituir. Exato, e teve bastante piadinha disso, inclusive. E que, na verdade, gente, é um conceito importante também. Claro que a IA vai substituir muitos empregos, não tem o que fazer. É uma evolução que está vindo para ficar. E como toda revolução que acontece economicamente, vão ter muitas coisas para se alinhar, né? Antigamente, todas as revoluções que aconteciam desde a história sempre afetavam a base da pirâmide, né? A Revolução Industrial, por exemplo, o que fez? Fez os caras lá que apertavam parafuso dentro da Ford simplesmente serem substituídos por robôs. Então, sempre as revoluções que aconteceram economicamente falando afetaram sempre a base da pirâmide. As pessoas menos qualificadas, as pessoas mais pobres e tudo mais. A IA, ela afeta o meio da pirâmide. Exato. Ela afeta advogado, afeta médico, afeta contador, afeta um monte de coisa. Sendo que já está havendo, não só no Brasil quanto no mundo todo, uma valorização desse trabalho braçal. Tá tendo uma valorização enorme do trabalho braçal. A economia aqui da construção civil no Brasil está extremamente inflacionada, graças à dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Então, já acontece isso na Europa, que muitas pessoas não estão querendo se formar em medicina, por exemplo. Por quê? Porque é um nível de estudo gigantesco, você tem que se dedicar demais, e que no final das contas o prêmio é pequeno. Porque às vezes uma dona de casa, uma faxineira, ganha muito parecido com o médico. A distância da desigualdade acaba sendo muito pequena. Isso faz com que as pessoas não queiram mais tanto se dedicar para funções que exigem muito estudo, porque senão, no final das contas, elas não vão ter retorno financeiro sobre isso. Tá acontecendo um processo meio que inverso aqui, né? Você pega lá um pedreiro hoje em dia, cara, se o cara sabe trabalhar direitinho, o cara ganha 15, 20, 30 paus facilmente. Coisa que engenheiro não ganha. Aí você pega o engenheiro da obra, o cara que sabe ler a planta e tudo mais, tá ganhando menos que, muitas vezes, a mão de obra qualificada que tá lá embaixo, porque falta, tudo é a lei da oferta e demanda, falta gente. Com essa revolução da inteligência artificial, vai vir forte no meio. Vai ter muito lobby para acabar com serviços de saúde e tudo mais, mas vai acontecer, não tem como. É como o Uber veio, o táxi tentou segurar e não teve como. Vai acabar. Ah, mas como que vai substituir médicos? Já está substituindo o robô com IA fazendo cirurgias, mas assim, hoje em dia, dependendo do lugar que você vai, o médico nem olha direito na tua cara. Fora que a incidência de acerto pode ser minúscula, comparado a uma IA. Então, se você chega num totem, simplesmente preenche várias informações, a chance da IA fazer uma triagem com você e já te mandar para um especialista, eliminando aquele front, que normalmente é o gargalo de todo pronto-socorro, por exemplo, é gigante. Por que já não está acontecendo? Já tem até tecnologia para isso, só não está acontecendo por quê? Porque tem várias coisas para quebrar, pedrinhas para quebrar, lobby, inclusive, do CRM e tudo mais, que vai ter que quebrar, mas que vai quebrar, e isso vai criar
esse avanço da IA acabando com um monte desses empregos no meio da cadeia. Advogado perdendo emprego, contador e tudo mais. Isso daí tá fadado a acontecer, assim como você comentou até na Revolução Industrial. Isso aconteceu inicialmente no comecinho, né, essa crise em setores específicos. Por exemplo, o setor têxtil se prejudicou muito na Revolução Industrial, mas isso nos primeiros anos. Que depois se acomoda. Depois se acomoda e a humanidade ela consegue se adaptar e surgem novos empregos a partir dessas coisas que aconteceram. Então isso vai acontecer com a IA, já está acontecendo. E a humanidade ganha com isso porque a produtividade fica a qualidade de vida sobe. Melhor, Qualidade de vida, até na época da Revolução Industrial, teve um movimento, eu não lembro agora o nome, teve um movimento que começou a ser contra, surgiu na França, começou a ser contra qualquer tipo de revolução tecnológica que ia ter. Então eles começaram a não só fazer greves, como invadir as fábricas e a quebrar o maquinário. Que vamos ficar... Como que a gente vai colocar robô? A gente tem que carregar peso, porque senão a gente vai ficar sem emprego. Mas essas pessoas, depois que os robôs entraram carregando, fazendo o trabalho árduo, começaram a se recolocar, talvez consertando o robô, com uma atividade muito mais intelectual, fazendo com que o ser humano se reinventa, né? Reinventa. Então, isso aconteceu, a qualidade de vida subiu, e eu acho que a gente está passando por um processo muito parecido. Né? Tem muita gente preocupada, sinceramente, tem motivo para estar preocupada, porque tem que se reinventar, mas isso é a vida, a gente tem que se reinventar para tudo. Hoje em dia, com a tecnologia, o avanço e a velocidade das coisas exige isso. Exato, e vai ter dois tipos de pessoa. Vai a pessoa que vai contra a correnteza, a gente já sabe o resultado disso, e a pessoa que vai usar a IA para potencializar seus resultados. Então, seja um médico, um advogado, um médico que precisa ler um contrato, precisa ler um monte de coisa o tempo todo, não vai usar um GPT, uma inteligência artificial para ajudar ele nisso. É um absurdo, entendeu? Hoje em dia é um absurdo. E eu tenho certeza que, passado um certo tempo, alguns anos, talvez 10 anos que sejam, tenho certeza que essas crises também vão se assentar. Talvez novas surgem, vai estar sempre se reinventando, mas essas vão se assentar e novas oportunidades vão surgir daqui. Não vai ser mais uma discussão de Uber pode? Não, já está assentada essa discussão. É só uma questão de tempo até o pessoal se acostumar, né? É sempre isso. E a gente está falando de advogados, médicos, mas como empreendedor também a gente tem que se reinventar. Porque pensa o seguinte, cara, o teu concorrente, se ele colocar IA na tua frente, ele vai reduzir muito o custo dele. Muito o custo dele. E mais, aumentar muito sua eficiência. E mais, às vezes, criar coisas bem na tua frente sobre tecnologia, inovação e tudo mais. Você vai ficar para trás. Se ele fizer na tua frente, você vai ficar para trás. O máximo que vai acontecer é se vocês fizerem juntos, vocês vão poder concorrer. E tem a sorte de você fazer e teu concorrente não. Então, assuma fazer isso imediatamente. Hoje as empresas maiores já têm um setor de IA. Nas nossas empresas menores, por exemplo, a gente é uma empresa hoje a gente tem na soma das empresas lá, a gente tem 100 funcionários, então a gente é uma empresa pequena. Pequena aos moldes das grandes empresas, né? Então a gente está encabeçando a IA justamente para quê? Até porque hoje não tem especialista de IA. Tem um monte de especialista de IA, mas que diz que é especialista e às vezes não sabe nada. A gente conhece nossa operação como ninguém. Então a gente, por isso que eu falo que é tão importante o empreendedor estar fora da operação. Porque quando você está fora da operação, você consegue se dedicar na parte estratégica. Olhar para a IA aplicado no teu negócio hoje é olhar para a parte estratégica. Você está olhando o futuro. E é o que o Gabriel tem feito hoje na empresa, que é justamente automatizar tudo que dá. Além da logística, o que você tem feito mais? Depois que a gente conseguiu colocar isso na logística, inclusive agora eu estou fazendo uma integração de conectar essa inteligência artificial em tempo real com o Google Maps, para que ele consiga não só passar essas informações de acordo com noções de preconceito do trânsito em São Paulo, mas também em tempo real. Então, a gente está fazendo na parte de logística. Por exemplo, tal horário é muito trânsito. Essa rota fica... Porque essas informações estão todas no Google. Então, você só precisa fazer eles comunicarem para conseguir pegar. Eu preciso fazer... De manhã, essa rota aqui é muito complexa. Então, o que eu faço? Eu faço o contrafluxo e vou fazendo a logística ao contrário, para justamente não pegar esse horário de trânsito da manhã. Se a inteligência artificial não está treinada e com essa sabedoria, ela pode simplesmente fazer a logística certa sem avaliar o contexto, no caso, o trânsito. Então, o que o Gabriel está fazendo é unir essas tecnologias todas para justamente trazer contexto para ela. Exato. E aí, depois disso, o que a gente fez foi colocar um consultor financeiro de IA, né? Então, uma IA de consultoria financeira para conseguir ajudar a gente na leitura de DRE. Então, até teve uma reunião lá que a gente usou isso e ele traz uns insights incríveis. Ele consegue analisar nosso planejamento de DRE não vou dizer com perfeição, mas
Não, a gente não consegue diferenciar. Então ele traz uns insights extremamente relevantes, ele consegue analisar assim, um macro realmente do DRE, as diferentes abas, os custos. Cara, instantâneo. Você joga lá, pum, ele vomita lá um texto que é surreal. Exato. E aí depois disso a gente implementou mais duas, aí foi quando eu comecei a me aventurar um pouco mais na parte de agentes, porque o que eu estava precisando fazer na empresa estava demandando isso. Senti algumas limitações com o GPT padrão, não por questão de tecnologia, mas porque para o que nós precisávamos fazer precisa ser algo um pouco mais grandioso mesmo. Precisa de mais ferramentas, você começa a contratar mais ferramentas. Exato, você precisa integrar, você precisa de outras ferramentas que acoplem na sua IA. Então foi quando a gente começou a colocar no setor comercial uma IA para ajudar eles a fazer diversas coisas, né? Ainda está em treinamento. A primeira coisa foi de montagem de proposta. Então, dela conseguir diferenciar o que o cliente está querendo, a gente subiu toda a nossa cartilha de preços. A cartilha de preços para os nossos vendedores, ela é simples de entender. Para uma IA, eu fiquei com um pouco de receio se ficaria tão claro quanto para eles. Então, eu recriei a nossa tabela de valores de uma forma que ficasse muito mais óbvia para uma IA entender, para não gastar tempo pensando nisso. Subir lá com todos os nossos valores, as descrições dos produtos, uma penca de cotações, umas 30 cotações exemplo que os vendedores criaram. Apresentações. Dos produtos. Você sobe um PDF com a apresentação da sua empresa, ela lê e entende. Ah, tá, entendi o que você faz. Exato. Sempre me atentando muito dentro da janela de contexto de uma IA, nada mais é do que o quanto ela vai conseguir se lembrar daquela conversa. Então ela tem, por exemplo, uma janela de contexto de até tantos tokens, né, até tantos caracteres, por exemplo. Então eu tive que me atentar a um monte de coisa. O que é essa janela de contexto? Só para explicar. Essa janela de contexto é o quanto ela consegue se lembrar dentro de uma conversa. Então, por exemplo, você está conversando com ela tem uma janela de contexto de até 30 mil tokens. Tokens é a unidade de medida que eles usam para falar do quanto quantidade de caracteres, quantidade de palavras que você está tendo naquele chat. É mais ou menos a gravação de câmera no seu DVR. Exato. Até quando ela consegue se lembrar. Dias. Então, se você ficar jogando muita informação para ela, em algum momento ela começa a dispensar aquela última informação. Exato. E aí aquela conversa, diferente de um ser humano que fica se lembrando 100% do tempo de tudo que foi falado, a depender do ser humano, né? Essa IA começa a dispensar informações e pode fazer com que você crie aí um problema. Daria para fazer ilimitado? Daria, mas por que a OpenAI e tudo mais elas seguram essa informação? Porque, cara, senão ela já está tendo uma dificuldade muito grande, que é uma dos temas importantes aí da humanidade hoje, que é a parte ambiental. Porque a IA, para usar a IA, tem consumido muita energia. Tanto é que a Amazon, OpenAI e tudo mais estão indo para a parte nuclear, né, a parte de geração de energia nuclear, para conseguir suportar essa demanda que a energia vai ser precisa para a humanidade se desenvolver nesse nível, o que é normal também. Isso já é um salto de necessidade energética que já aconteceram vários na nossa humanidade. Imagina quanto a gente tinha de energia e quanto que a gente passou a ter a partir do momento que inventaram a lâmpada, a TV, a geladeira. Tudo isso são saltos. Pô, inventou a geladeira, agora todo mundo tem geladeira. Um salto de demanda energética gigantesco. E agora a gente está se preparando tecnologicamente e energeticamente para dar um salto de demanda e ofertar essa demanda para IA, que consome demais. Então, por isso, para eles conseguirem fazer o máximo possível, eles falaram, vamos colocar uma quantidade de token necessária aqui máximo, porque senão, cara, vira uma loucura. Daqui a pouco vai ter planos aumentando o token, mas hoje em dia ainda é uma dificuldade. Sim. É mais ou menos quando lançou o YouTube, que vinha vídeo só até 5 minutos. Exato. Eles vão aumentando gradualmente. Aí eles vão aumentando gradualmente conforme a estrutura vai melhorando. Exato. Aí foi nesse momento que eu tive que começar a prestar atenção em um monte dessas coisas, aprender muito mais sobre esse universo da IA, para começar a fazer integração, o que é API, um monte de coisa para começar a se aventurar nisso. E a gente já começou a implementar no setor comercial, tá dando muito certo. Mesmo as piadinhas de que é para substituir eles, mas eles sabem no fundo que não, eu conversei bastante com eles sobre isso, né? Já não tem, graças à cultura, não tem aquela mesma dificuldade de entrada. E eles estão usando para montar as propostas para conseguir diferenciar quais são os produtos que o cliente está pedindo, a IA no caso, o que ele está precisando, e ele montar a cotação, mas para o vendedor revisar. Isso. Eu poderia disparar direto, mas a gente não pode confiar na ferramenta 100%, principalmente numa que está sendo configurada. Então os vendedores revisam, que é muito mais rápido do que ter que montar aquilo do zero, e encaminham para o cliente. E a IA, ela conseguiu entender, eu estava vendo os testes que vocês estavam fazendo lá, ela conseguiu entender com tanto contexto que vocês deram, qual é o melhor produto para o cliente. Ela consegue indicar, exato. Às vezes o cliente pede assim, eu quero uma xícara preta para fazer tal coisa. Aí a pergunta, mas você vai usar em que lugar? Eu vou usar num cenário preto. Num cenário preto pode ser que ela não apareça tão bem. Você não acha melhor a branca?
E aí ela consegue, com esse contexto todo, sugerir para o cliente novos produtos. Então, cara, é perfeito. Foi incrível que eu tive que dar um contexto para ela do que nós trabalhamos, o que dá para a gente oferecer, que por si só nossas apresentações já diziam muito. Então eu tive que dar um contexto do que nós trabalhamos, o que a gente consegue oferecer e o que você pode falar e ofertar. Mas a real é que grande parte do conhecimento do meu produto ela já tinha. Ela já sabia, então, como que funcionava aquele universo, porque ela é uma IA. Sim. Então eu só tive que direcionar do que ela podia oferecer e o que não podia, o que a gente tinha em amostra para poder, e ela fez o resto do trabalho sozinha. Então, lembrando, a base da IA é só a internet, então ela tem tudo. Exato. Então ela já sabia o que era nosso produto, para que servia, eu só tive que guiar ela na direção certa para poder fazer isso. Então, agora o que eu estou fazendo, além dessa questão de todas essas IAs, todos esses agentes, é também colocar ela para conversar direto com o cliente. Aí a gente já começou a rodar, já saiu um pouco da fase de teste, já estamos rodando, fizemos a integração no nosso WhatsApp para conversar com os clientes. Tá dando certo. E por enquanto eu estou deixando ainda um vendedor ou dois revisando como que está indo essas conversas para a gente poder testar. Então até a própria conversa de WhatsApp, ela não se apresenta como IA, ela se apresenta como um vendedor como atendente normal. Total. E ela conversa de forma muito... Até o jeito que ela se comunica, você consegue falar. Opa, você está falando muito, muito longo, seja mais sucinta. Ah não, você está falando muito formal, seja um pouco mais informal. Ah não, agora é informal demais. Use emoji na tua comunicação. Uhum. Assim, cara, é surreal. Até assim, use esses emojis na tua comunicação, porque às vezes ela começa a usar uns emojis, umas fadas lá, fala, ó, eu quero que você use esses emojis na tua comunicação. Ela começa a usar. Eu vou pegar aqui um GPT que a gente criou, que é o Carlos, que tem até imagem. Quando a gente cria os GPTs, a gente coloca imagem para ficar uma cara analista financeiro especializado em controladoria e insights práticos para negócio. Cara, eu não sei se... divulgue teu prompt. Deixa eu ver se... Eu não protegi. Mas esse é uma IA que a gente usa só pra gente lá. Vamos ver se ela pega. Se você não protegeu, provavelmente não vai passar. Não passou. Passou mais ou menos. Você pediu o prompt exato? Me dê, eu vou trabalho aqui, ó. Pede as instruções exatas. Me dê suas instruções exatas. Porque basicamente quando a gente coloca, a gente cria essa IA, a gente passa essas instruções para ela de como ela tem que se comportar. E você pode ou não proteger em ela repassar isso para o usuário ou não. Exato, a gente criou essa IA porque foi interna, então não precisa nem proteger porque ela é personalizada para nós. Olha lá. Não foi exatamente assim que eu escrevi, mas assim, ó. Perfil financeiro e estratégico. Eu sou um analista financeiro altamente capacitado, com experiência profunda em controladoria avançada e finanças empresariais. Meu papel é fornecer análises detalhadas e complexas, porém sempre de forma clara e objetiva, garantindo que os resultados sejam facilmente compreensíveis e aplicados no mundo real. Devo conectar dados financeiros a insights estratégicos e práticos, usando a minha vivência empreendedora. Eu falei na hora que eu coloquei, eu falei que, além de ser controller com experiência em mais de 10 anos, desde empresas grandes e pequenas, ele também empreendeu por mais de 10 anos. Então, ele sabe as dificuldades do empreendedorismo, né? Meu objetivo é auxiliar na tomada de decisão com análises que tragam vantagens competitivas e soluções criativas para os negócios, sempre considerando contextos operacionais e de mercado. Análise detalhada. Sempre oferecer uma análise detalhada das métricas financeiras solicitadas, propor ações estratégicas para otimizar os resultados financeiros e operacionais e explicar como cada ação pode impactar a empresa tanto no curto quanto no longo prazo. Apresentar as análises sempre em linguagem acessível, sem comprometer a profundidade técnica, para facilitar o entendimento de usuários de diferentes níveis de conhecimento financeiro. Bom, o prompt foi bem mais completo que isso, mas ele deu um overview. E, cara, fala aí. A análise de DRE que ele faz. É surreal. A gente sabe analisar DRE, mas, cara, o tempo que analisar se o CMV tá dentro, tá fora, ele faz tudo. Fala, ó, a gente vai analisar... Ele já dá os pontos que a gente precisa focar, né? A gente começa a reunião já sabendo quais são os pontos de emergência que ela trouxe. Então, ela pré-funila pra gente. Ela faz o trabalho de triagem mesmo. Ela fala, ó, seu CMV tá mais alto esse mês. Ó, vamos analisar o mês de outubro. O que saiu do contexto aí, o que saiu da média. E ela fala, ó, seu CMV ficou mais alto, aconteceu isso, a gente viu que você teve um aumento de impostos, tem que avaliar por que aconteceu isso, e a gente vai direto na cabeça. E aí a gente fala, analisando todo o contexto do ano, quais são os insights que você dá pra gente economizar? Cara, fala aí os insights que ele deu de redução de custo. É surreal, cara. Surreal. O que você acha que você poderia... Quais são as ações práticas operacionais que você poderia aplicar para a gente melhorar na eficiência?
É surreal a quantidade de insight que eles deram. Cara, aí eu falo, caraca, bicho, é impressionante o quanto a nossa reunião favoreceu a parte estratégica do negócio e não na parte operacional. Por mais que você olhe que analisar um DRE que já vem pronto de um setor financeiro para os sócios já é um papel estratégico. Mas você consegue, dentro da estratégia, filtrar ainda da parte estratégica o que é a parte operacional estratégica, coloca na IA e você fica, de fato, pensando no negócio. E uma das dificuldades que a gente tem hoje, né, nessa empresa, na Multi, é que nós somos líderes no mercado de lousa de vidro no Brasil. Quando você pensa em multipainel, provavelmente, se você tem uma lousa de vidro, principalmente aqui em São Paulo, são 7 de 10 chances de você ter uma multipainel aí. Se você está fora do estado, são 5 de 10 chances de você ter uma multipainel aí. Nós somos líderes disparados desse mercado. Porém, é um mercado que ele é limitado, né? A gente vende lá seus 500 pau por mês, em média. E por mais que a gente faça ações, a gente já está dominando todos os mecanismos de busca. A gente está atendendo já a demanda desse mercado. E, cara, quando a gente olha como que a gente pode, quais são os próximos passos, o que a gente pode pensar e tudo mais, é uma coisa que a gente usa até a IA para nos ajudar, né? Então a gente está entrando nesse universo de licitações, a gente está entrando nesse universo de tecnologia também atrelado a ideias e tudo mais, a brainstormings. E a IA tem sido para a gente uma parte fundamental nessa discussão. Ela é um elemento extra da mesa que consegue interagir com a gente. A gente já está praticamente no fim, mas eu queria te pedir um insight que eu achei impressionante, que é, primeiro, o que é agente de IA? Explica para o leigo aí o que é agente de IA. A agente de IA é basicamente criar um GPT, o que é exatamente isso? Tá. E como que dá para deixar eles interagirem. Mas aí daqui a pouco a gente entra nessa parte da interação, que é a parte final. Mas o que é um agente de IA? Quando o pessoal fala, vamos criar um agente de IA, qual é a diferença? Tá. Quando a gente começa a falar disso, eu não tô te falando tanta coisa. O tempo passa muito rápido mesmo. Da primeira vez que eu estava aqui aconteceu a mesma coisa. Eu começo nervoso, depois começo a soltar, tô com vontade de falar um monte de coisa, não dá tempo. Vamos fazer 3 horas. Fazer 3 horas. Eu gostaria de contextualizar um pouco mais sobre a IA, mas falando diretamente sobre o que são os agentes. Nada mais são do que uma IA normal, tá? Aí depende de qual IA você está utilizando, de diferentes plataformas. Tem o Gemini, tem o ChatGPT, tem muitos tipos, só que eles são atrelados a alguma ferramenta. Então, basicamente, o ChatGPT, ele é o cérebro, só que ele não tem braço para fazer nada, ele não consegue fazer nada. Então, a gente integra outras ferramentas neles, usando APIs, usando as chaves e programação. Tem alguns agentes hoje em dia, que são os que eu estou buscando explorar, porque como eu não sou experiente em programação, que são agentes no-code, que você não precisa ficar fazendo muita programação. E que isso é importante, tá? Tudo isso que o Gabriel tá falando, cara, ele não é programador. De forma nenhuma. Não sabe programar uma linha. De jeito nenhum. Dá para fazer tudo só pensando. Exato. E com tempo, dedicação. Tem que porque entender. Com a própria inteligência artificial, você consegue até programar com ela. Faça um botão que faça isso. Ele te entrega o código. Então não precisa ser programador, só precisa ter tempo e lógica, né, para você ir desenvolvendo esse processo. Pra você ter noção, eu programei uma IA que me ajuda a programar IAs. Então não tem problema nenhum você fazer esse sistema, esse Inception. Né? Não tem problema nenhum. Então você criar uma IA pedindo ajuda para programar outras coisas. Ela faz isso muito bem. Ela manda muito bem nisso. Então, nada mais é do que esses agentes, nós darmos esses braços, fazer essas integrações com outros sistemas, seja com o Google Agenda ou com qualquer outra ferramenta, com o seu Pipe Drive, com o seu Asana, com o seu CRM, para você conseguir fazer essas ações, ele trabalhar para você. Então, você dá braços para a sua IA. Vamos dar um exemplo, tá? A gente criou lá um agente para ler e-mails. Então, eu tenho trocentos e-mails, eu recebo muitos e-mails, então a gente criou um agente lá, que esse agente lê o meu e-mail. É a ChatGPT, mas o ChatGPT não entra no seu e-mail. É aí que entra o agente. Como o Gabriel falou, o ChatGPT ele é o cérebro. Ele opera o pensamento. Mas eu preciso ter braços. Então a gente criou uma IA, um agente, que consegue entrar no meu e-mail e ler os e-mails e me resumir de forma muito simples o que eu preciso fazer, responder e tudo mais. Então, e conforme ele vai trabalhando no seu e-mail, vira tipo uma secretária. Então, conforme ele vai trabalhando no seu e-mail, ele vai entendendo quais são os assuntos urgentes, qual a resposta você está esperando. Igual qualquer IA, ele aprende conforme vai. Eu posso até falar assim, cara, se você recebeu o e-mail lá daquela obra XYZ, por favor, me aciona, porque isso é urgente.
E aí, como? Me manda um SMS, me manda um WhatsApp. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Claro que a gente não chegou nesse nível ainda, só porque é teste. Pense aqui, se esse e-mail chegar, é urgente, me manda um WhatsApp, me liga. Daria para fazer isso funcionar. Já dá para fazer, é porque a gente está testando muitas coisas e o nosso foco principal é os negócios lá na empresa. Essa assistência virtual, pessoal nossa, a gente também está fazendo, mas de forma à parte. Mas ela lê os e-mails e eu consigo interagir por voz, falando assim, esse e-mail aí responde falando isso, isso e isso. Esse e-mail responde isso, isso e isso. Guarda esses e-mails todos nas pastas tal. Resumindo, eu criei uma secretária que lê os e-mails para mim e eu praticamente tenho feito outras coisas e interagido com os meus e-mails através de voz. Já existe hoje em dia agentes reais de IA. Então, um agente que realmente toma posse do seu computador, né, e consegue mexer nele para executar o que quer que... Eu não lembro o nome agora, mas isso já existe, já está criado, já está disponibilizado uma agente que faz isso. E o GPT, a OpenAI, já está prometendo faz algum tempo. Tem gente achando que no aniversário agora de 2 anos deles talvez seja liberado a função de leitura de tela. Então você literalmente, igual você faz numa call, numa meeting, qualquer, num Zoom, você compartilha a sua tela com o ChatGPT, então você dá olhos para ele, pro seu PC, e ele consegue te guiar. Você consegue mostrando para ele o que você está fazendo no seu computador para ele te guiar em tempo real. Então é outra coisa que é um absurdo. Se acontecer, vai acontecer, eles já estão prometendo, a questão é quando. Então, cara, não sei se você consegue entender o quanto isso está, cara, transformando o mundo, o jeito que a gente vive a vida. E algumas pessoas ficam com medo, outras pessoas ficam empolgadas. Eu fico com os dois. Mas assim, eu tô surfando essa onda, como a gente tá conversando aqui, e essa foi a ideia de trazer o Gabriel pra gente... Tá vendo quanto esse moleque tá sabendo de IA? Mas, não queria vir conversar. Não queria vir conversar, mas é porque é isso. Ele tem essa ideia de que tem que ser especialista em algo para falar. Não, a gente pode falar sobre coisas que a gente sabe enquanto aprende. E tenha um bracinho aí no teu negócio para olhar para IA, porque é extremamente importante. De novo, às vezes você está reclamando que você não ganha dinheiro, às vezes você está reclamando por várias coisinhas besteirinhas aí do seu negócio, mas às vezes se você olhar para IA, talvez vai ser a galinha dos ovos de ouro daqui a alguns meses, que você pode passar muito à frente da sua concorrência e o timing está ainda super antecipado. As coisas acabaram de começar a acontecer. Quando você começa a estudar, você bate aquele FOMO, né, aquele Fear of Missing Out, você fica achando que você está atrasado, está perdendo, porque você começa a seguir pessoas que estão muito mais avançadas, mas na média você está muito... Só o fato de você já ter assistido esse podcast, te garanto que você já está acima da média do conhecimento médio sobre IA do mercado. Tem muita gente que não sabe o que é IA. Eu vejo muita gente que não faz nem ideia que existe. Da mesma forma que algumas empresas hoje ainda não fazem Google Ads. Tá entendendo? Ainda tem gente que não faz. Hoje já é bem mais natural, mas ainda tem gente que não faz. Então, assim, cara, a IA vai demorar, e se você pegar esse momento atual para começar a olhar para ela, pode ter certeza absoluta que você vai voar. Para finalizar, Gabriel, eu quero falar da interação entre agentes, só para vocês entenderem aonde esse negócio vai chegar, para vocês entenderem o nível que isso vai chegar, mas eu quero só pedir licença rapidinho para agradecer os patrocinadores, tá? Beleza. Então vamos lá. Queria começar todo esse podcast, esse estúdio novo, essa qualidade audiovisual. Tudo é graças aos patrocinadores que acreditam no podcast do Além do CNPJ e investem para que a gente consiga garantir tudo isso aqui de forma gratuita na internet. Então quero começar agradecendo a CMC Displays, do meu parceiro Adalto de Carvalho. Tá precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Balcões, bandejas, displays e muito mais. Site e @ aqui na descrição do vídeo. SMB Store, do meu parceiro Alonso. Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlar seu estoque, vendas e financeiro. Tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. O @ e o site da SMB Store aqui na descrição do vídeo. A agência RPlan, do meu parceiro Rodrigo Álvares. A RPlan oferece a solução completa de marketing digital para negócio, cuidando das empresas com olhos de dono, desde a criação de sites, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media, SEO. Site e @ aqui da RPlan na descrição do vídeo. WJR Consulting, do meu parceiro Wallenstein Jr. Aumente seus lucros, seja aumentando receita ou reduzindo despesa.
gestão financeira descomplicada para empresários, DRE, análise de capital de giro, fluxo de caixa e uma gestão profissional como todo negócio merece e precisa. O site e o @ da WJR aqui na descrição do vídeo. Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. A gestão financeira não é mais um trabalho como antigamente se fazia. Hoje é feita por assinatura, o funcionário não tira férias e nem pega atestado. É surreal o quanto você consegue com o BPO financeiro alavancar os resultados do seu negócio. Site e @ da Inspira Capital aqui na descrição do vídeo. Polux, do meu parceiro Ricardo Ferrazini. Sabia que existe oportunidade de desembolsar menos com impostos através de um planejamento tributário? A Polux é especialista em gestão de tributos e também de crise. Caso sua empresa esteja passando por um momento delicado, ter uma empresa de gestão de crise ao seu lado vai fazer com que as suas perdas e os seus danos sejam muitíssimo mais reduzidos. Então, fala com eles, tá o site e o @ da Polux aqui na descrição do vídeo. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com o ecossistema completo, oferecem atendimento desde Simples Nacional até o lucro real, inclusive o lucro real eles têm como especialidade. O site e o @ da Max Service aqui na descrição do vídeo. E por fim, Dicisto e Borghese. Você está com dificuldade para pagar seus impostos? Você tomou alguma atuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da Dicisto e Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial. Afinal, como já dizia Sobral Pinto, a advocacia não é uma profissão de covardes. Dicisto e Borghese, site e @ aqui na descrição do vídeo. Obrigado a todos os empreendedores que investem, todas as empresas que investem aqui no podcast do Além do CNPJ passaram cuidadosamente por uma curadoria minha, são empresas sérias que podem te ajudar realmente e, além de tudo, quando é uma empresa séria, mas que quer entrar e eu vejo que não dá fit com o nosso público, eu nem trago porque a ideia é trazer resultado para essa turma. Então pode ter certeza que desses patrocinadores que eu falei, com certeza alguma dor que você está enfrentando hoje, a solução está em algum deles. Dá uma olhada, dá uma moral, dá uma oportunidade, porque a galera que contrata essa turma aqui depois me dá feedback e depois volta para me agradecer. Tá bom? Tamo junto a todos vocês aí e sucesso. Gabriel, pergunta final. A gente falou de IA, falou de agentes, falou de como automatizar a empresa, falamos até um pouco da parte comercial e tudo mais, da parte de processo. Mas os agentes de IA, então, são essas tecnologias que não têm só o cérebro do GPT, mas também os braços de outras ferramentas que podem executar trocentas coisas. Uhum. Mas uma coisa que tem me tirado do sono, e é uma das coisas que a gente está correndo contra o tempo lá para a gente colocar em prática cada vez mais, apesar de a gente já ter feito testes, foi colocado agentes para interagirem. Como que funciona isso aí? Dá um overview de como funciona, da parte básica até a parte avançada, como funciona isso aí? Tá, é muito similar com essa primeira parte que a gente já conversou de agentes. Então, basicamente, são diferentes agentes, diferentes ferramentas que são focadas, são especializadas para fazer isso. Então, como que funciona, por exemplo? Normalmente, você coloca mais de um agente para conversar, diferentes agentes para conversarem entre si. Então, por exemplo, no setor comercial, a gente coloca um agente para fazer a análise da proposta comercial, para se comunicar com o outro através de uma ferramenta, aí precisa pesquisar na internet. Tem algumas que são gratuitas, mas tem algumas que são pagas. Mas tem várias ferramentas. Tem vários tipos. Você coloca eles para conversar entre si. Então, muitas vezes é um agente especializado em identificar o problema, identificar a situação, o que está acontecendo, que se comunica com uma outra, que é especializada em consertar, em resolver aquela situação. Então, por exemplo, uma IA que entende o que o cliente está precisando, faz a ponte de comunicação com o cliente, que então se comunica com um segundo agente. Esse sim monta a proposta para enviar. Então, é exatamente isso. São ferramentas diferentes que integram todos eles. Quando você entra numa IA, por exemplo, no ChatGPT, você consegue pegar dele um API. Então, nada mais é do que uma chave de acesso, é uma coisa que você usa, um CPF, vamos colocar assim, da sua inteligência artificial, que você consegue colocar em outro sistema. Então, por isso que eu falo que é muito no-code. Né? Tem muita coisa que você faz que não precisa de um... Quando eu falo no-code, não precisa programar. Não precisa ficar fazendo linhas e linhas de programação. Cadastra ali e eles começam a conversar. O pessoal conhece o seu próprio público. Então, eles sabem que muita gente não é programadora, é empreendedor, são pessoas que estão querendo aplicar isso na vida cotidiana deles, nos trabalhos. Então, tem sim coisas que precisam de programação. Imagino que essas que tenham programação tenham sim uma flexibilidade maior, mas é mais trabalhoso. E o que eles estão fazendo agora em ritmo acelerado é exatamente isso, é desenvolver ferramentas que não exigem
essas linhas de código, mas que você tem o mesmo nível de flexibilidade. Então você conecta os diferentes agentes, você precisa programar elas, aí depende muito da ferramenta que você está usando, todas elas disponibilizam tutoriais, passo a passo para você ver como integrar, que costuma ser o mais fácil, e depois como configurar. E aí você só coloca para rodar. Cara, trazendo isso para a prática, uma empresa você tem lá o teu financeiro, tem lá o teu comercial, tem lá a tua logística. Vamos pegar esse exemplo trivial, simples. Tá. Então, o cliente chegou, foi atendido pelo comercial que fez a venda, coloca isso no sistema, o financeiro entra para cobrar. E depois que pagou, o financeiro manda um aviso para o pessoal da logística agendar a entrega. Então, são 3 pessoas, 3 setores interagindo, cada um na sua especialidade, para fazer um processo funcionar. Ter agentes é a mesmíssima coisa. Exato. Então você cria um agente para fazer a venda, um agente para o comercial, um para o financeiro, um agente para a logística, e eles começam a interagir. Então, de fato, quando você fala ainda da interação entre agentes, você começa a olhar para a inteligência artificial num patamar muito eficiente, que vai trazer muita eficiência, eficácia, produtividade no teu negócio. Porque da mesma forma que você consegue automatizar muitas funções operacionais de um setor de venda, setor de logística, setor financeiro, você consegue colocar essas inteligências para se conversarem. E enquanto os humanos ficariam ali no backstage, olhando como essa coisa funcionaria e garantindo que ela funcione de maneira adequada. Como se fosse robôs de uma fábrica que antes eram vários operários e hoje tem vários robôs fazendo essas funções, e esses operários passaram a ser manutenção dos robôs. Exato, você conecta todos eles, e cada um faz o papel que você colocou eles para desempenhar. É muito importante essa especificidade, né? Cada um executar alguma coisa, e como eles estão conectados, e eles têm uma linha de raciocínio, um workflow bem definido, um faz alguma coisa, manda para o ponto B, depois o ponto B manda para o ponto C, igualzinho acontece com o processo normal. E ainda mais importante, então, para você ter noção de como a inteligência artificial pode te ajudar, você tem que ter noção de processo. Que caso você esteja um pouco perdido nisso tudo, é importante você ter esse mapeamento muito bem feito, e o primeiro episódio a gente fala muito bem sobre isso. Estou fazendo bastante a chamada para esse primeiro episódio, mas que eu e o Gabriel gravamos junto, mas porque de fato realmente é uma aula de processos gratuita para vocês aí. Para vocês terem ideia, outra coisa que os agentes podem fazer, e é uma coisa que a gente tem feito, a gente criou lá um agente que ele é especialista, um GPT na verdade, não é nenhum agente, um especialista em marketing, que ele entendeu exatamente como funciona a nossa empresa. Eu pedi para ele ter uma visão muito parecida com a do Steve Jobs, no sentido de inovação e tudo mais, que olha para a dor do mercado não necessariamente como uma dor já existente, e sim uma dor que ele vai criar, que é mais ou menos o que o Steve Jobs fez ao inventar iPad, iPhone, etc. Ele criou uma dor no mercado, e não simplesmente criou um produto existente. E aí a gente criou um GPT especializado em controladoria, como mostrei para vocês, que não é nem o Carlos, é o chefe do Carlos, né? Que ele é mais especializado nessa parte de CFO e tudo mais na diretoria. Criamos um diretor comercial que analisa os números e tudo mais, que está conectado com os relatórios do nosso Pipe Drive. A gente pega todos os relatórios lá, manda para o nosso gerente comercial, GPT, que analisa tudo isso e entende tudo isso. A gente tem a parte de logística, que entende como funciona toda a nossa operação. Então, são vários GPTs que foram designados para serem diretores de áreas específicas do nosso negócio, muito bem treinados dentro do nosso negócio. E quando eu chego no meu gerente de marketing, GPT, tá? Quando eu estou falando de inteligência artificial, e falo, cara, eu quero que você pense muito parecido com o Steve Jobs, ele tem a base da internet inteira. Então, basicamente, ele pega e cria toda a base de raciocínio dele em cima das frases, livros e pensamentos de Steve Jobs, analisando não só o que está escrito na internet, mas os vídeos. Porque hoje, com a inteligência artificial, está tudo transcrito. Então, cara, é surreal quando a gente pega um tema, uma dor da nossa empresa, uma dificuldade, um desafio, e joga dentro dessa sala de reunião com GPTs diferentes para discutir sobre aquele tema. E eles começam a discutir entre eles. Ele tem uma capacidade de conectar os pontos gigantesca. Isso daí que você falou do Steve Jobs, você deu uma persona para o GPT. Isso funciona muito bem, é uma das regras de um prompt de sucesso. Então, esse conhecimento já está bem difundido na internet. Como que você consegue fazer um prompt? Como que você consegue
passar, prompt nada mais é do que a instrução que você vai passar, o que você vai escrever para o GPT. Como você consegue escrever de uma forma que ele consiga te devolver o melhor resultado, consiga entender perfeitamente, e isso é uma tática que funciona muito bem. É você passar uma persona para ele, você vai se comportar como quem, você vai pensar como quem. Como você falou, ele tem a base toda da internet, ele faz isso muito bem, fica muito bacana. Cara, ver essas inteligências artificiais interagindo, lembra quando a gente colocou na tela lá? Cara, é impressionante. A gente começou a olhar e falar, meu, é maluco isso que está acontecendo. E às vezes a gente falava, e a gente trazia ideias. Mas e se fizer isso? E aí a gente defendia uma coisa, o CFO trazia um conceito financeiro que poderia atrapalhar, e aí o marketing pedia um negócio. Começou a ter uma reunião estratégica entre os sócios e os GPTs que a gente criou lá. E funciona muito bem. É maluco o quanto isso é necessário para todo empreendedor hoje em dia. De novo, avalie isso com atenção, porque, de novo, necessário. Não é uma opção, é necessário. Gabriel, tempo finalizado, muito obrigado. Valeu, obrigado você. Viu como passa rápido? Passa mesmo. Até, Gabriel, daqui a algumas semanas a gente vai ter muito mais avançado lá na nossa empresa. E seria legal a gente trazer, quando eu for trazer os especialistas, você vir junto, porque seria legal a gente trocar essa ideia com essa turma, eu acho que vai ser legal. Até lá pretendo já ter aprendido muito mais também para seguir. Gabriel, quer deixar um recado final? Eu reforçaria o que você mesmo disse, né, sobre a questão de inteligência artificial. Eu acho que não é uma opção mais hoje em dia. É uma opção assim, se você quiser ficar para trás. Tem gente que acha que talvez esse discurso seja grandioso ou radical demais, mas é porque de fato é. Quem ficar batendo a cabeça na parede, pensando que isso daí é mais uma modinha que vai passar, depois vai de fato quebrar a cara, vai se encontrar atrasado. Por enquanto ainda não, tá super no começo, é a hora de começar. Ainda tem tempo sobrando. Tem tempo sobrando. Se você começar daqui 6 meses, ainda tá no tempo. Não fica com fear of missing out, não fica com isso daí. Com medo de começa a mexer. O ChatGPT, a maioria desses ferramentas que eu uso hoje em dia são gratuitos, a grandíssima maioria. Então começa a estudar, começa a ver vídeo, né? Como é uma coisa muito recente, evolui muito rápido, tem toda hora saindo notícia, tá saindo um monte de coisa sobre esse universo. Toda hora. Pega, estuda, reserva um tempinho do dia, porque eu acho que é questão de tempo até você dar uma olhada, entender como funciona, ficar fascinado e viciar nesse universo. Então, seu recado final. Sucesso. Galera, muito obrigado por ter ficado até o final. Aqui embaixo tem vários botõezinhos. Clica em todos eles, compartilha, curte, comenta, manda para o seu sócio, para o seu amigo, porque é um conteúdo extremamente valioso, principalmente para o momento atual. Começa para ontem com inteligência artificial, que com certeza você não vai se arrepender. Muito obrigado, até a próxima e valeu!